Então, sejam bem-vindos à Semana da Fertilidade. Começa hoje, segunda-feira, neste painel grande que nós temos de atividades ao longo da semana. Esta é uma semana que é celebrada a nível europeu e que pretende trazer aqui mais consciencialização sobre o tema da fertilidade e trazer também mais apoio a quem vive este desafio, às vezes, de conseguir a gravidez que tanto deseja. Então, nós já na Vida Mais Fértil, eu sou Joana Folgado, também tenho aqui a Andreia Trick, são das fundadoras da associação, e já é a terceira edição em que organizamos esta Semana da Fertilidade e como já deram conta, vamos ter aqui muitas atividades a acontecer durante esta semana e hoje já tivemos aqui algumas atividades que aconteceram. Nós de manhã disponibilizámos um vídeo da Filipa Teles, que é uma especialista de medicina tradicional chinesa e que nos veio falar sobre como melhorar a qualidade ovocitária, que é assim um tema importantíssimo. Então está no nosso YouTube da Vida Mais Fértil, convidamos a poder assistir a um pequeno vídeo sobre esta temática e tivemos à hora do almoço o testemunho da Ana Parreira, que nos veio falar da sua experiência de endometriose e ela também, como nutricionista, traz aqui muitas dicas e estratégias que podem ajudar a aliviar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida de quem tem este diagnóstico e, portanto, também fica aqui o convite de poderem aceder, está gravado no Instagram, podem assistir em qualquer momento a esta conversa. E hoje, agora, vamos estar aqui nestes primeiros webinários com o tema do Quer engravidar, o que devo saber. Então é um dia muito importante em que falamos de tudo aquilo que pode ajudar a conseguir aquilo positivo que tanto se deseja. E temos aqui um painel hoje muito especial e começamos com a Karina Fora, que está aqui hoje connosco, a quem muito agradeço a presença para, como educadora menstrual, nos falar sobre aqui, sobre o poder de conhecer o ciclo menstrual. E este é um tema que nós trazemos sempre, sempre, sempre em todas as semanas da fertilidade, porque é mesmo assim a base de tudo aquilo que se deve conhecer quando se quer engravidar, não é? Porque cada pessoa é única, o seu ciclo é único e é também esta informação que nos dá muitos dados importantes sobre a nossa saúde, a nossa fertilidade, e então é isto tudo que nós vamos descobrir aqui com a Karina. Karina, obrigada. Só questões práticas, agora antes de começarmos. Eu pus a gravar esta sessão porque nós depois vamos disponibilizar posteriormente o link para quem não teve a oportunidade de assistir ou quem quiser voltar a ver. E, e também, em termos de perguntas e respostas, talvez a Karina depois pode dizer como é que é a melhor forma, mas eu talvez sugeria que nós pudéssemos guardar, quem tiver dúvidas vai escrevendo no chat e podemos depois reservar um espaço no final para aproveitarmos aqui a presença da Karina e podemos esclarecer as dúvidas que entretanto surgirem durante a apresentação. Karina, vou-te passar aqui a palavra, interromper aqui a partilha para que tu possas fazer a Sim, olá, questão. olá, estão a ouvir bem? Estamos a ouvir Sim, bem, sim. eu se calhar vou aproveitar e vou já aqui compartilhar a minha tela. Estão a ver? Sim? Olá, olá a todas, olá a todos. É um prazer, obrigada Joana, obrigada Vida Mais Fértil, Andreia, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, nesta Semana da Fertilidade, a falar sobre um tema que tanto me apaixona, que é o ciclo menstrual e o poder de conhecer o ciclo menstrual. Vou só falar brevemente sobre mim, porque também não temos muito tempo. Portanto, o meu nome é Karina, não é? Essencialmente sou mãe de duas meninas, e o meu interesse aqui pelas questões do ciclo menstrual e da fertilidade surgiu até pela minha própria experiência, e pelo meu próprio caminho e pelos desafios que também eu própria lidei aqui ao nível da fertilidade. Depois todo este mundo surgiu e desde então, os últimos tempos, tenho sido a fazer formações nesta área e é mesmo um tema que me apaixona e obrigada pela oportunidade de poder hoje estar aqui a falar com vocês sobre este tema. E então eu venho então falar sobre o poder de conhecermos o nosso ciclo menstrual e que poder, não é? Este é um poder que nos permite saber muitas informações acerca de, essencialmente, da nossa saúde.
mas nem sempre, e acredito que a maior parte de vocês que estão aqui, talvez não todas, mas a maior parte, acredito que nem sempre foi desta forma que vos apresentaram o ciclo menstrual e a menstruação, assim como um poder, como um empoderamento, como algo positivo, não é? Acredito que, deixem-me só passar aqui, a maior parte de vocês tenham ouvido falar sobre aquilo que ouviram falar sobre o ciclo menstrual, provavelmente não é nada daquilo que te disseram, que vos disseram que seria. Porque se nós formos pensar acerca daquilo que ouvimos falar sobre o ciclo menstrual, a história que nos contaram sobre o ciclo menstrual é um bocadinho diferente deste olhar de empoderamento, deste olhar positivo, deste olhar como um sinal vital e um sinal de saúde. O que é que nós muitas vezes ouvimos e crescemos e vivemos? Agora está a mudar um bocadinho, e ainda bem, mas vivemos numa sociedade em que aquilo que fomos ouvindo sobre a menstruação e sobre o ciclo menstrual está muito associado à dor, à vergonha, a medo, a nojo, a algo que é segredo, algo que está muito ligado à sexualidade e à parte reprodutiva, a ter bebés, não é? Mas na minha opinião, esqueceram-se de nos dizer o essencial, não é? Porque quem é que nunca ouviu, quando a menstruação, a primeira menstruação chega, não é? Que nós damos o nome de menarca, quem é que nunca ouviu, mesmo que não tenha sido diretamente para si, mas para outras pessoas, amigas, familiares, algo como. A menstruação chegou, se fores como a tua mãe ou se fores como a tua avó, vais ter imensas dores, é uma chatice, é algo que agora já vais poder ter bebés, agora tens que ter cuidado com os rapazes. Sempre aqui muito à volta do medo, não é? Aqui de um bocadinho, posso também dizer aqui da repressão, não é? Do esconder, do segredo. Mas esqueceram-nos de nos dizer o essencial, que, e isto eu já disse, não é? Que a maioria de nós foi ensinada a olhar para o ciclo menstrual com esta conotação negativa e apenas do ponto de vista reprodutivo, mas o segredo que nos esqueceram de nos dizer foi que ter um ciclo menstrual saudável vai muito para além desta capacidade reprodutiva e desta capacidade de fazer bebés. Um ciclo menstrual saudável é um sinal de saúde que nos indica que um conjunto de funções e sistemas do nosso corpo, à partida, estão a ser desempenhados da forma adequada. Ou seja, aqui o ciclo menstrual não é, é mesmo um sinal de saúde. E quando às vezes ocorre alguma irregularidade, alguma disfunção a nível do ciclo menstrual, muitas vezes não é um problema, mas sim um sintoma de algo que precisa de ser olhado, precisa de ser melhorado e corrigido. Podemos então olhar assim para o ciclo menstrual como um sinal vital. Há até já alguns estudos que falam mesmo do ciclo menstrual como um sinal vital. Porque se por um lado podemos olhar para o ciclo menstrual, para um ciclo menstrual saudável e equilibrado e vê-lo como um indicador de saúde do corpo, por outro lado, alterações e irregularidades do ciclo menstrual devem ser encaradas como sinais de alerta, que nos mostram que provavelmente, como eu estava a dizer, existe algo para ser olhado, melhorado ou corrigido. E eu gosto aqui de dar um exemplo, e ele é visto como um sinal vital, à semelhança, por exemplo, do batimento cardíaco ou da pressão arterial. E eu gosto de dar aqui um exemplo, por exemplo, pegando no batimento cardíaco. Às vezes há situações que nos fazem alterar o nosso ritmo cardíaco, por exemplo, uma hipoglicemia, uma quebra de açúcar no sangue ou um dia mais estressante. Isso faz alterar o nosso ritmo cardíaco, mas não quer dizer que exista efetivamente um problema com aquele órgão, um problema de coração. Existe uma situação adjacente, não é? Que faz com que aquele sinal vital, que é o ritmo cardíaco, fique alterado. E o mesmo acontece aqui com o ciclo menstrual.
muitas vezes, efetivamente, há algumas vezes podem ser mesmo algumas patologias que estejam na base, mas muitas vezes são outras situações que podem não estar relacionadas com o nosso útero, com os nossos ovários, mas que desencadeiam estas alterações, estas irregularidades do ciclo, nomeadamente, por exemplo, alterações ou desequilíbrios a nível da tiroide. O ciclo menstrual pode ser um sinal de alerta que há alguma coisa com, neste caso, neste exemplo, com a tiroide, não esteja bem e isso impacta o ciclo, mas não quer dizer que efetivamente seja um problema dos nossos órgãos, dos nossos ovários ou do nosso útero. Então, sempre esta perspectiva, e eu gosto sempre de começar por aqui, de olhar para o ciclo não com aquela função, ou primeiramente com aquela função reprodutiva, como uma ferramenta que me permite alcançar algo que eu desejo muito, que é uma gravidez, não é? Mas essencialmente como um sinal de saúde, porque quando nós encaramos, na minha opinião, o ciclo só do ponto de vista reprodutivo, quando ele nos falha ou quando ele demora, a alcançar aquilo que nós queremos, nós achamos que o corpo falhou para connosco. Pelo menos eu tenho muito esta ideia. Nós achamos quase que, ok, o meu corpo não está a responder, o meu corpo está quase que a falhar. Mas quando nós temos esta perspectiva de olhar para o ciclo como um sinal de saúde, eu acredito que aí a perspectiva já muda, já é diferente. É o que é que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a reunir as condições essenciais para me otimizar a minha saúde e para assim eu conseguir aumentar as minhas probabilidades de alcançar uma gravidez de forma natural e de forma saudável, essencialmente para conseguir ter um bebé saudável nos braços. Porque muitas vezes o nosso objetivo principal não é alcançar o positivo, mas é alcançar um positivo e uma gravidez saudável que nos permita ter um bebé saudável nos braços. E para isso é preciso um trabalho anterior, para isso é preciso olhar para o ciclo como um indicador de saúde do corpo, como um sinal vital. E saber detectar aqui algumas irregularidades, algumas alterações que nos permitem ter a consciência e estar alerta para podermos agir e para podermos então melhorar, corrigir e alterar algumas coisas que estejam ao nosso alcance. Então, qual é a importância de. Oi, deixem-me só aqui. Qual é a importância efetiva de termos um ciclo menstrual saudável? Porque é importante? Ciclos menstruais regulares e equilibrados são ciclos onde a ovulação ocorre. E, por favor, se tiverem dúvidas, vão então colocando no chat, tá bem? Que eu, no fim, tento responder a tudo, penso que é a forma melhor para responder-vos às vossas questões. São ciclos onde a ovulação ocorre. A ovulação é o principal evento do ciclo menstrual. E é fundamental, não apenas do ponto de vista reprodutivo, mas essencialmente do ponto de vista da saúde da mulher. E quando falo aqui em saúde da mulher, estou-me a referir à saúde da pessoa que menstrua. Identifique-se como uma mulher ou não, ok? Portanto, que quando dizemos que a minha menstruação atrasou ou a minha menstruação está atrasada, na verdade não é a menstruação que atrasou, é a ovulação que atrasa. E se a ovulação atrasa, se a ovulação não acontece, então ou também vamos menstruar mais tarde. Às vezes, quando saímos, por exemplo, da toma de métodos contraceptivos, como de uma toma prolongada, há situações em que nós vemos a nossa menstruação a demorar a voltar. Não é a menstruação que demora a voltar, a ovulação é que demora a ocorrer e isso faz com que a menstruação atrase. Aqui é importante é restabelecermos a capacidade do corpo voltar a ovular e muitas vezes para isso ele precisa da nossa ajuda, ok? Vamos continuar. Então, para além da capacidade reprodutiva, ovular, menstruar, ter um ciclo equilibrado, é importante a outros níveis. É importante para a nossa libido, é importante para garantir uma boa saúde óssea, é importante para o funcionamento da nossa tiroide, para prevenir doenças cerebrais e cardiovasculares.
para reduzir a inflamação do corpo, apoiar o sistema imunitário, aqui na gestão da sensibilidade à insulina e também para a saúde da nossa pele e do nosso cabelo. Portanto, isto são alguns exemplos, existem outras questões. Portanto, ovular, menstruar, ter um ciclo equilibrado vai muito para além da capacidade reprodutiva. Embora isso seja importante e seja o nosso maior desejo, mas olhar para ele do ponto de vista da saúde vai nos permitir ter aqui outra relação com o corpo, uma relação de um maior cuidado, de uma maior cooperação. Pelo menos eu sinto isso e este é o meu ponto de vista em relação ao ciclo menstrual. Depois, então é importante saber o que é um ciclo menstrual saudável e como é que se manifesta um ciclo menstrual saudável. Eu não tenho muito pouco tempo para falar hoje com vocês, não é? É só uns 20 minutinhos para depois também darmos aqui oportunidade às questões. Mas existia muitas coisas para podermos falar. Podíamos estar aqui a semana da fertilidade toda a falar sobre ciclo menstrual, mas eu tentei ser o mais objetiva e concisa possível. Então, como é que se manifesta um ciclo menstrual saudável? Então, é um ciclo que tem uma duração de 25 a 35 dias, pode durar, ou seja, entre 25 a 35 dias, ok? Onde a ovulação ocorre entre o dia 12 e o dia 21 do ciclo, onde a fase lútea tem pelo menos 12 dias, pode ter entre 12 e 16, mas pelo menos os 12 é essencial. Há aqui autores que falam entre os 9 e os 16, mas na minha opinião, o ideal é que uma fase lútea tenha pelo menos 12 dias, sem spotting antes da menstruação, e spotting é aquelas perdas de sangue, tipo borra de café, algumas mulheres começam a sentir antes da menstruação ou mesmo ao longo do ciclo, sem perdas de sangue ao longo do ciclo, sem dor incapacitante, e quando eu falo em dor incapacitante, é uma dor que não nos permite fazer o nosso cotidiano, a nossa vida cotidiana, está bem? Porque é importante saber distinguir dor e desconforto. É comum, é normal que uma menstruação nos dê algum desconforto. Nós temos um útero que está a contrair para expulsar a camada interna do útero, não é? E para que nós menstruamos. E esta sensibilidade varia muito de mulher para mulher. Portanto, aqui também de saber distinguir dor e desconforto é muito importante. Sem uma TPM exacerbada, portanto, aqui uma tensão pré-menstrual exacerbada, está bem? Uma menstruação que dura entre 3 a 5 dias, com um fluxo menstrual fluido, vermelho vivo e sem coágulos de grandes dimensões, está bem? Estes são, assim, os pontos essenciais para um ciclo menstrual, para considerarmos um ciclo menstrual saudável. Então importa também perceber qual é que são os sinais de alerta a que nós devemos estar atentos também, está bem? Porque o corpo comunica connosco de várias formas e uma delas é através do ciclo menstrual. Então importa perceber os sinais de alerta. Que sinais são estes? Portanto, uma ausência de menstruação é sempre um sinal de alerta, ciclos menstruais irregulares, o tal spotting que pode acontecer antes da menstruação ou ao longo do ciclo, um fluxo menstrual escasso ou muito abundante, dores menstruais incapacitantes que nos façam ficar de cama ou que nos impossibilitem de ir trabalhar, isso não é normal, não pode ser visto como normal, como foram-nos dizendo ao longo do tempo, não é? Isso ter dores menstruais é normal. Tens dores menstruais, estás com dores, de certeza que estás com menstruação. Não, a dor menstrual não é normal e tem que ser vista, tem que ser avaliada se ela for incapacitante e persistente, porque podemos estar aqui a esconder diagnósticos que, se fossem atendidos atempadamente, podiam ter aqui outros desfechos, está bem? Depressões ou alterações do humor muito exacerbadas, principalmente ali na fase antes da menstruação, também devem ser tidas em conta, está bem? Fases lúteas curtas, com duração inferior aos 12 dias ou inferior a 9 dias, são sinais de alerta. Menstruações com coágulos de grandes dimensões, está bem?
e ciclos anovulatórios, que são ciclos onde a ovulação não acontece. Depois, algumas coisas, e nós podíamos falar de várias coisas, mas eu trouxe aqui algumas coisas assim simples, uma informação simples que eu quero vos passar sobre pequenas coisas que devem saber sobre o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual começa no nosso cérebro, numa estrutura chamada hipotálamo. Às vezes nós pensamos que o nosso ciclo menstrual está restrito aqui à nossa parte inferior, não é? Aqui ao nosso abdômen, mas não. Ele começa no cérebro, nesta estrutura que se chama hipotálamo, que comunica aqui com outra estrutura que é a hipófise, e é ela então que dá aqui ordem aos nossos ovários para eles começarem a funcionar, fazer o recrutamento folicular e tudo isso. Ele divide-se, na verdade, em duas fases. O ciclo menstrual divide-se em duas fases, embora eu goste de dividir em quatro. Ele divide-se na fase folicular e na fase lútea, que efetivamente pode subdividir nestas fases que eu aqui vos mostro. Portanto, menstruação, seguidamente fase folicular ou pré-ovulatória, ovulação, fase lútea ou pós-ovulatória. Em cada uma destas fases existem hormonas dominantes que são distintas, ok? E estas hormonas dominantes, que são características de cada uma destas fases, elas dão características diferentes aos nossos indicadores de fertilidade. E o que é que são estes indicadores de fertilidade ou biomarcadores? Portanto, são sinais que o nosso corpo nos dá, é a forma do corpo comunicar connosco, que nos permite perceber em que fase do ciclo é que nos encontramos, porque muitas vezes andamos à toa, não sabemos se estamos na fase folicular, na fase lútea, se estamos a ovular, se não estamos. Então, se nós estivermos atentas a estes indicadores de fertilidade, conseguimos perceber em que fase do ciclo é que nós estamos e se estamos ou se não estamos férteis. Os principais indicadores de fertilidade são o muco cervical, a temperatura basal e a posição do colo do útero. E estes indicadores vão sofrendo alterações e mudando as suas características em função da hormona que está dominante. Um exemplo, se estivermos na primeira fase do ciclo, é provável que o nosso muco cervical, desde a nossa menstruação até à ovulação, vá ganhando gradualmente uma consistência mais líquida, mais elástica, mais transparente. Nós notamos que o nível de água aumenta à medida que nos aproximamos da ovulação. Contrariamente, após a ovulação, este muco seca, fica espesso, pastoso, e isso dá-nos aqui a informação preciosa, não só sobre o nosso ciclo, sobre em que fase do ciclo é que nós estamos, mas também pode nos dar informações muito importantes sobre o estado da nossa saúde. Depois aqui outras informações também importantes. O primeiro dia do ciclo menstrual corresponde ao primeiro dia da nossa menstruação. Portanto, e quando falamos do primeiro dia da nossa menstruação, é aquele sangue vermelho vivo que já precisa de um produto de recolha. Esse é o primeiro dia da menstruação. Aquela perda, aquele spotting que acontece antes da menstruação, tipo borra de café, não consideramos o primeiro dia do ciclo, o primeiro dia da menstruação, não consideramos menstruação, está bem? Só quando precisamos de um produto de recolha, ou quando o sangue é vermelho vivo, quando vamos à casa de banho e já atingimos a água, então aí é considerada menstruação, está bem? A ovulação, como eu já vos expliquei, é o principal evento do ciclo. A pílula não regula nem trata alterações do ciclo menstrual. Isto é outra coisa que nós também devemos saber. A pílula efetivamente aligeira os sintomas, porque efetivamente temos um ciclo que está suspenso, ok? E um ciclo suspenso é um ciclo que não manifesta sintomas que manifestaria se estivesse a decorrer por ele próprio, ok? Então é muito comum às vezes nós ouvirmos, depois da pílula o meu ciclo ficou regular, ou ficou regulado, ou nunca mais tive acne, ou nunca mais tive dores. Sim, é facto que isso acontece e é facto que algumas situações isso pode ser necessário. Atenção,
Eu, pelo menos, não sou anti-pílula. Acho que é preciso é haver conhecimento, consciência e perceber como é que a pílula atua, está bem? Porque em algumas situações, não é? Ela pode efetivamente ser necessária e pode ser uma opção da pessoa, naquele momento da vida dela, tomar a pílula. Mas tenhamos consciência, porque ela não está a tratar dores, não está a regular ciclos, ela está a suspender o ciclo e um ciclo suspenso não manifesta sintomas, ok? Ou pelo menos não manifesta da forma como manifestaria. A ovulação nem sempre acontece ao dia 14, nem a meio do ciclo. Pode efetivamente acontecer, mas não é uma verdade absoluta. Há mulheres que ovulam ao dia 18, ao dia 19, ao dia 20, ao dia 14, ao dia 12, e a ovulação acontece muito em função da forma também como nós vivemos. Estamos mais estressados, estamos menos estressados, estamos a nos alimentar melhor, como é que estamos a viver, isso influencia a nossa ovulação porque acaba aqui por ser um mecanismo de defesa. O corpo é muito inteligente neste sentido. Então, o poder de conhecer o ciclo menstrual, porquê é que é importante? Porquê é que é importante nós termos este poder? É importante para conseguirmos alcançar uma gravidez saudável, ou pelo menos para aumentarmos as possibilidades de alcançarmos uma gravidez saudável. É importante para identificar sinais de alerta, e quando identificamos sinais de alerta, conseguimos agir, conseguimos melhorar, alterar comportamentos, alterar hábitos, procurar ajuda, porque conseguimos identificar que aqueles sinais não são normais e que precisam de ser olhados de outra forma, perceber se estamos ou se não estamos férteis, identificar a janela fértil, perceber o impacto do estilo de vida no ciclo menstrual. Isto é outra coisa muito interessante. Vou dar um exemplo. Por exemplo, temos duas mulheres que fazem o mesmo exercício físico, mas numa isso pode ter um impacto no ciclo menstrual e noutra pode ter outro impacto completamente diferente. Então, conhecer o ciclo e conhecermos a nós, não é? Também nos permite perceber qual o impacto que a forma como nós vivemos tem no nosso ciclo, mas essencialmente na nossa saúde, porque o ciclo é um espelho da nossa saúde, está bem? O poder de conhecer o ciclo menstrual também é importante para prevenir uma gravidez de forma natural, para confirmar a ocorrência de uma ovulação, porque às vezes nós achamos que menstruamos e pode não ser uma menstruação verdadeira, pode ser aquilo que se chama uma hemorragia anovulatória, ok? E não, nós achamos que estamos a menstruar, mas na verdade não estamos, porque não ovulamos. Estamos a ter uma hemorragia anovulatória mas que não foi fruto de uma ovulação, onde a ovulação não aconteceu. E este poder também é preciosíssimo para cuidarmos da nossa saúde de forma geral. E assim eu tentei aqui simplificar o porquê de ser importante nós termos este poder de conhecer o ciclo menstrual e de caminharmos juntamente com o ciclo, ok? No sentido de uma entreajuda, de uma comunicação. Então, e termino com esta frase que conheceres as dinâmicas do ciclo menstrual e teres ao teu lado a informação necessária para saberes interpretar os seus sinais, dá-te a oportunidade de conseguires dar resposta às necessidades do teu corpo. Porque é isto mesmo, quando nós conhecemos estes sinais todos, quando nós sabemos comunicar com o corpo, nós conseguimos perceber as suas necessidades, nós conseguimos ouvi-lo. Porque, na verdade, e acho que a maioria de nós passou por isto, pelo menos em alguma fase da vida, nós passamos muito tempo o corpo estar a tentar falar connosco e nós de ouvidos tapados. Havia ali uma falha na comunicação. Nós não o sabíamos ouvir. Ou não o sabemos ouvir, muitas de nós podem ainda estar nesta fase. E então é importante saber ouvi-lo, é importante interpretar todos estes sinais para então conseguirmos dar respostas às necessidades do nosso corpo, alterar hábitos, alterar comportamentos, modificar hum, estilos de vida, por exemplo, e procurar ajuda.
E agora, é assim, eu podia falar muita coisa, podia esmiuçar mais, tentei ser o mais sucinta possível para também poder caber nestes 20 minutos e não ultrapassar aqui o tempo, mas agora também queria vos ouvir e aqui deixo também alguns contactos onde vocês me podem encontrar, onde também podem acompanhar o meu trabalho, mas acima de tudo quero ouvir-vos, quero saber se têm questões. Karina, obrigada, obrigada. Realmente Obrigada, Joana. é desafiante, não é? De resumir tudo isto em 20 minutos, porque dava para Eu uma vou semana, como tu dizes. não sei, eu cumpri mais ou menos, não cumpri? Está ótimo. Vamos dar aqui um espaço para perguntas. Não há perguntas no chat, portanto, não sei se estão assim receosas ou ainda não surgiram questões, mas aproveitem mesmo esta oportunidade que temos aqui a Karina connosco para tirar aquelas dúvidas que muitas vezes vocês pensam em casa, não é? De dúvidas que têm, de ciclos, de irregularidades que encontram no vosso ciclo e que ficam com alguma dúvida, aproveitem esta oportunidade para poder aqui esclarecer com a Karina. Vamos dar aqui só um bocadinho, ou quem quiser falar mesmo diretamente, ou escrever no chat, de dúvidas que possam aqui ter, dos indicadores de monitorização, do MUC, da temperatura, dúvidas que tenham que possam ser aqui aproveitadas. Eu estou completamente disponível. Vamos dar aqui só um bocadinho, mas parece-me que ainda está tudo assim a entrar dentro da semana. E, Joana, queria também dizer que se alguém depois possa não estar aqui e que ouça depois esta partilha, que pode entrar em contacto comigo se tiver alguma questão, ou mesmo com vocês, e depois vocês fazem-me chegar a questão. Não sei Claro que sim, como é que claro que sim, fazem, claro que não sim. é? É importante que mesmo quem não esteja presente saiba que se tiver algum tipo de questão pode falar comigo ou através do Instagram ou através do e-mail que eu disponibilizo aqui, que é o geral@ciclica.pt e eu estou completamente aberta e disponível para responder a todas as questões, está bem? Perfeito, e obrigada, Karina, também pela tua disponibilidade e este convite, não é? De ser aqui as Obrigada questões. eu pelo convite e obrigada eu por esta oportunidade de estar aqui a falar sobre este tema que eu acho que é tão importante e queria mesmo era passar esta mensagem que acima de tudo, e acho que se tivesse que deixar assim uma mensagem final era acima de tudo olharem para o ciclo como um indicador de saúde do corpo antes de olharem para ele como uma ferramenta que me permita alcançar a minha gravidez tão desejada, não é? Que às vezes é difícil, mas olharem para ele essencialmente como um indicador de saúde. Se o meu ciclo, hum, apresenta algumas alterações, o que é que isso pode estar a querer dizer sobre a minha saúde? Vamos investigar, vamos pedir ajuda, o que é que eu posso melhorar? Não é? Eu acho que esta era assim, se eu tivesse de deixar uma única mensagem, esta era a mensagem, era olhar para o ciclo como um indicador de saúde, do teu corpo, através do qual tu podes comunicar e responder às necessidades do corpo. Sem dúvida, a mensagem é importante. Então, olha, Karina, agradeço. Ficam aqui de ficar este convite de poderem colocar as vossas dúvidas depois à posteriori à Karina ou a nós e nós encaminhamos. Teremos esse gosto também de vos esclarecer. E olha, Karina, muito obrigada aqui pela tua participação. É realmente muito importante. Este tema é realmente muito importante porque não raras vezes as pessoas começam a preocupar-se muito cedo e às vezes pelas piores razões e às vezes não se preocupam porque alguém não lhes diz para se preocupar e deviam estar preocupadas e era importante nós efetivamente termos umas noções mais abrangentes para podermos ter também boas atitudes durante um problema que é realmente muito... As pessoas ficam muito preocupadas com ele. Às vezes lá está sem razão, outras vezes com muita razão, e outras vezes não estão preocupadas e deviam estar. E, efetivamente, há mais mulheres a fazerem esta pergunta do que homens. Isso é uma das curiosidades. É fácil explicar isto, mas na realidade não é
o cerne desta apresentação, mas efetivamente é bom que nós celebremos as diferenças, as mulheres nesse aspecto são diferentes, mais vezes acham que o problema é dela, isto leva a alguns problemas que eu vou falar mais para a frente. Vamos contextualizar um bocadinho a infertilidade, para as pessoas também perceberem o que é que nós estamos a falar. Quando nós estamos aqui a falar efetivamente neste problema, a pergunta que passa na cabeça das pessoas é: temos algum problema? E felizmente, a maior parte das vezes é não é um problema e a gravidez acaba por acontecer e fica esquecido isto, mas é mais importante nós pensarmos que nem sempre as coisas têm que acontecer no primeiro e no segundo mês, porque na realidade, senão vamos tentar arranjar soluções para problemas que não existem. E isto é mais preocupante. Ausência de gravidez após um ano de relações sexuais regulares e desprotegidas é o canal diagnóstico de infertilidade. 75% destes casais têm uma fertilidade primária, portanto nunca tiveram filhos, mas 25% destes casais já têm filhos e, portanto, muitas vezes ainda ficam mais admirados em relação a isso, porque efetivamente já tiveram filhos, não se aperceberam que tivessem algum problema e depois acabam por ter um segundo problema de fertilidade secundário. Esta não é incapacidade de ter uma gravidez clínica, cujo nome é esterilidade. E é muito importante nós termos esta noção, porque muitas pessoas que são diagnosticadas e que ficam com este rótulo ficam a pensar em nós somos inférteis, não vamos poder ter filhos sem ajuda. Não. O tempo é que define isto. Portanto, a infertilidade muitas vezes é um estado transitório, não é uma coisa definitiva. Qual é a probabilidade de engravidar por ciclo? Que tem um nome específico que se chama fecundabilidade. A maior parte das pessoas acham que é mesmo muito rápido. Estes números até podem estar um bocadinho otimistas. Nós aqui estamos a falar de um casal de jovens com menos de 30 anos, mas a probabilidade é num mês de 25%. Ao final de 6 meses, mais de metade dos casais já conseguiram uma gravidez clínica. Ao final de 9 meses, 75%. E ao final do ano, cerca de 85%. Dos 15% que ainda não conseguiram uma gravidez nesta altura, vão conseguir durante o segundo ano. Mas nesta altura já não devemos estar à espera. Já existe um diagnóstico de infertilidade e é importante que se procure ajuda a partir desta altura. A maioria das pessoas, então, engravida em 6 ciclos. São 6 meses. A maior parte das mulheres tem uma média de ciclo menstrual de 28 dias, está mais ou menos um ciclo por mês. Portanto, ao final de 6 ciclos, 6 meses, a maioria já engravidou. 85% de um ano, então, e como eu disse, dos restantes, cerca de metade no próximo ano. A infertilidade é muito prevalente e nos países desenvolvidos pode ir até quase 20%. É importante que nós contextualizemos isto, porque na realidade, porque é nos países desenvolvidos, bom, estilos de vida, mas sobretudo o aumento que tem vindo a ser paulatino da idade média do primeiro filho nos países mais desenvolvidos. E nós já vamos voltar a falar disto. Existe grande variação por faixa etária, ou seja, a probabilidade de uma mulher poder vir a estar grávida vai diminuindo ao longo do tempo e a probabilidade de infertilidade, por outro lado, vai aumentando também na mesma medida e de forma inversa. Isto não acontece com os homens. A curiosidade tem a ver com o facto do ovócito ser a célula mais complexa do corpo humano e o espermatozoide mais simples. Nisso, os homens também são bem mais simples que as mulheres e por isso podem ser pais até muito mais tarde. Porque é que ela diminui com a idade? Bom, na realidade, eu costumo comparar os ovócitos a um saco de pérolas herdado da mãe. A maioria perde-se na infância, com as brincadeiras, e depois perdem-se todos os meses. E depois as que sobram têm riscos, e por fim são muito poucas e têm muitos defeitos. É mais ou menos isto, porque na realidade não é criado nenhum ovócito ao longo da vida da mulher. Eles vão sendo utilizados, o que é diferente de serem produzidos. Nascem cerca de 2 milhões enquanto se é um feto, depois cerca de 350 mil na puberdade, e depois quando nós chegamos ali aos 40 anos já tem cerca de 13 mil, e reparem que isto são números médios, portanto existe uma grande variação entre o mais baixo e o mais elevado. Até acabarem e por fim a mulher entrar na menopausa. Se vocês pensarem nisto desta forma, vão perceber que aos 40 anos, apesar de uma mulher ainda não ter chegado a meio da sua esperança média de vida, é uma jovem, saudável, super bem fisicamente, vai ao ginásio 3 vezes por semana,
mas os seus ovários estão a 10 anos de, em média, deixarem de funcionar. E é isto que às vezes falta perceber enquanto importância e biológica também nesta questão da fertilidade. E depois temos a questão também da probabilidade de haverem erros de desenvolvimento genético aumentar com a idade. Essa probabilidade vai aumentando também com a idade e de uma forma não linear, ou seja, à medida que avança a idade, a probabilidade torna-se, em cada ano que passa, maior. E para vos dar um exemplo, em procriação medicamente assistida existem vários estudos. Este, por exemplo, determinou quantos ovócitos é que eu necessito para ter um blastocisto euploide. Este nome técnico significa um embrião de dia 5, que é um embrião que foi biopsado e que nós sabemos que geneticamente é capaz. É isto que importa saber. Não quer dizer que ele implante e que venha a nascer, mas sabemos que geneticamente é capaz, portanto tem uma boa probabilidade, estima-se em cerca de 60%, de vir a dar uma gravidez clínica e depois um nascimento. Quando temos menos de 35 anos, bastam-nos 6 a 8 ovócitos. Se tivermos 39 a 40, já precisamos de uma média de 11. Neste estudo, há estudos que dizem que são mais. Com 42 a 43 já falámos de 18. A parte cruel aqui é que as mulheres vão descendo a qualidade dos ovócitos e também o número. E, portanto, habitualmente, quando existe baixa qualidade, também temos baixa reserva e baixa quantidade, o que torna este problema ainda mais relevante. Quando temos então infertilidade, já diagnosticamos, já percebemos o que é e como é que ela aparece. Como é que nós vamos fazer este estudo? Primeiro temos que perceber o que é concepção natural. E a fecundação in vitro, como é que ela acontece? Nós já falámos há bocadinho, vocês falaram do ciclo menstrual e, portanto, não vou alongar em muitos destes conceitos, mas em cada mês há um folículo que é produzido, do qual vai-se libertar um ovócito para dentro do líquido folicular, que depois rompe por fenómenos inflamatórios na altura da ovulação, depois de haver uma série de eventos hormonais ao longo da fase folicular que culminam na ovulação. Isso determina também, então, o período fértil, no qual terá que existir espermatozoides. O período fértil é mesmo isso, é um período porque os espermatozoides sobrevivem mais tempo que o ovócito. É um dos conceitos que é importante perceber. O ovócito tem cerca de 12 horas para ser fecundado, até 24 no máximo, mas nós sabemos que em laboratório, depois de 12 horas, temos muita dificuldade em obter fecundações. Enquanto os espermatozoides podem aguentar até 2, 3, 4 dias no limite, 5 em eventos raros, e portanto durante todo o período fértil o espermatozoide pode ainda ter condições de vir a fecundar o ovócito quando a mulher ovula. Logo, pensar sempre que o período fértil termina com a ovulação e não começa com esta. Depois de ocorrer a fecundação, temos o embrião que é formado ainda na trompa, nas fímbrias ainda, vai desenvolvendo ao longo da trompa, vai sendo carregado no sentido do útero e depois poderá implantar. Na realidade, o embrião demora até 8 dias a fazer esta implantação, portanto, até lá ele está livre no trato genital feminino e depende quase exclusivamente do ovócito, que vai produzir toda a maquinaria que é necessário para este desenvolvimento inicial, até algumas centenas de células, até o embrião implantar. E só aí é que ele tem a interface com a mãe, com o útero materno, e que vai dar-lhe algum tipo de suprimento sanguíneo e alimento, porque até lá depende quase exclusivamente do ovócito. O espermatozoide é basicamente um bocadinho do núcleo com uma cauda agarrada e por isso muito mais simples e muito mais fácil de produzir. O período fértil é então até 6 dias em cada ciclo, termina então no dia da ovulação, que é cerca de 14 dias antes de menstruar novamente. Vocês há bocadinho ouviram 12 a 16. Isto é extremamente linear nas mulheres, os 13, 14, 15 dias acontecem na esmagadora maioria das mulheres. Aliás, como vocês já falaram, sempre que este período é um bocadinho mais curto, sobretudo, porque quando é um bocadinho mais curto, habitualmente existe um problema de fase lútea, que são problemas raros, devo dizer, mas quando é um bocadinho mais longo, habitualmente indica gravidez, e é isso que dá uma falha do período menstrual, e as pessoas devem fazer um teste de gravidez, e, felizmente, quando o pretendem e está positivo. Existe então maior probabilidade de gravidez quando existem então os sinais pré-ovulatórios que falaram há bocadinho. Quando é que existe indicação para avaliação por especialista em consulta de infertilidade? E aqui é preciso dizê-lo, não é um ginecologista, é um especialista em consulta de infertilidade. A esmagadora maioria de nós somos ginecologistas porque os tratamentos, pela complexidade que exigem, são feitos praticamente, todos os procedimentos são feitos na mulher, independentemente da causa.
mas nós somos especialistas em infertilidade. Existem vários hospitais sem este tipo de valência que têm ginecologistas treinados para fazer o estudo e que depois envia para centros públicos onde os tratamentos podem ser executados. Mas depois de 12 meses de gravidez, está nas normas do SNS, serem enviados para o hospital de referência. E se 6 meses, se tiver mais de 35 anos, ao final de 6 meses já deve ser enviado. Portanto, esta coisa do és muito nova, antes de 3 anos não te aceitam, é perfeitamente ridículo e não corresponde à verdade. Agora, se nós tivermos um problema que possa ser identificado ainda antes disso, como não ter menstruação, uma grande irregularidade menstrual, uma dificuldade na relação sexual ou qualquer outro problema já conhecido que implique na fertilidade, nomeadamente infertilidade prévia ou uma endometriose grave, esta referência deve ser mais cedo e mais atempada. As causas distribuem, na realidade, grande parte delas são fatores mistos. Quando nós não conseguimos encontrar a causa da infertilidade, habitualmente é por dificuldade em identificar várias causas pequenas, é porque existe uma grande gama de cinzentos em tudo o que é a avaliação do esperma, a avaliação do ciclo menstrual, a avaliação da fertilidade feminina, da qualidade ovocitária, e, portanto, na realidade, não conseguir encontrar o problema não quer dizer que ele não exista, significa apenas que nós não conseguimos identificar, que às vezes é um conjunto de pequenos outros problemas, como vocês podem ver aqui, os vários problemas que podem acontecer, e outras vezes temos apenas um problema que não conseguimos identificar desta forma. Por exemplo, se tivermos um problema na fecundação dos espermatozoides, na penetração do ovócito pelo espermatozoide, não vamos conseguir identificar no estudo. Isso habitualmente só é identificado em laboratório que este problema existe. Estamos a falar de coisas extremamente raras. Primeira coisa, a história clínica. E porquê aqui este ponto de exclamação? Porque não é infrequente recebermos mulheres nas nossas consultas que vêm sozinhas, quando não querem ter uma criança sozinhas, porque isso também pode acontecer, a lei permite. Eu estou a falar de infertilidade, por isso estou a falar de casais. O casal é que tem que vir à consulta, isso é importantíssimo. Nós temos que ver qual é a duração da infertilidade, temos que ver se ela é primária ou secundária, que tipo de hábitos ou estilo de vida este casal tem. Eu aproveito sempre estes momentos para fazer ensino para a saúde e, sobretudo, convidar ao emagrecimento no caso das mulheres obesas, porque isso vai ter uma implicação direta, não só nos tratamentos, na sua fertilidade, mas também depois na parte obstétrica, no desenvolvimento da gravidez, na redução de doenças graves da gravidez. E também verificar a exposição ambiental. A frequência do coito, verificar se existe disfunção sexual, o uso de lubrificantes também são aspectos a abordar. E depois, claro, a história familiar. Muitas vezes estas doenças vão perdurar. Uma mulher que tenha uma menopausa precoce, uma insuficiência ovárica, como é chamada hoje, muitas vezes já tem outros familiares, às vezes uma irmã, às vezes uma tia, às vezes a própria mãe, que já teve menopausa assim perto dos 40 anos ou ainda antes dos 40 anos. Antecedentes médico-cirúrgicos, não é infrequente as mulheres esquecerem-se que, ao terem tido o primeiro filho, fizeram uma cesariana. Isto é uma cirurgia que vai alterar irreversivelmente a anatomia do útero e que pode ter uma implicação, nomeadamente, na fertilidade. E depois, claro, a história ginecológica, a idade da primeira menstruação, os ciclos são regulares ou não, se existe dores a menstruar, os sintomas de ovulação, pré-ovulatórios ou sintomas ao longo do ciclo, que se chama bulimina, os sintomas vasomotores, dispareunia, que é dor a ter relações sexuais, dor pélvica crónica, aquilo que estavam a falar há bocadinho, ter dores menstruais incapacitantes, não podemos considerar que é normal e dizer que é uma coisa que é uma dismorfia primária, terá que ser sempre um diagnóstico de exclusão, depois de vermos todas as outras patologias que podem causar esse tipo de dor. Depois, se existe doença inflamatória, miomas, endometriose ou mesmo doença autoimune. Depois, antecedentes cirúrgicos, como tínhamos falado, antecedentes de radioquimioterapia e, claro, a história masculina, antecedentes de trauma, cirurgia testicular, disfunção sexual, impotência, que muitas vezes não é abordada porque as pessoas têm vergonha de falar, antecedentes de radioquimioterapia também, e depois o exame físico. O índice de massa corporal, como eu estava a dizer, é importante, verificar sinais de alteração de funcionamento da glândula tireoide. Existem sinais clínicos de aumento de acne, de virilização, pelos em zonas que não são habituais de existirem na mulher,
que normalmente nos mostram uma alteração da relação entre hormonas masculinas e femininas. E depois o exame ginecológico propriamente dito, que nós temos sempre que fazer com muita atenção, porque nós temos aspectos que consideramos importantes e que vamos verificar com mais alguma atenção. E, na realidade, porque interferem e interessam na nossa avaliação. Estou a falar, por exemplo, de sinais de endometriose, estamos a falar de estenoses do colo, antecedentes de cirurgias do colo, são coisas pequeninas que nós procuramos especificamente e por isso habitualmente o especialista em medicina da reprodução, mesmo que as mulheres sejam avaliadas regularmente por ginecologista, querem fazer o exame de novo e devem fazê-lo. Já falamos então do ciclo menstrual, não vou perder mais nenhum tempo, recapitular então, entre 21 e 35 dias, 21 implica fases foliculares de 7 dias é o mínimo considerado aceitável, abaixo disto temos irregularidades menstruais sistematicamente, habitualmente o ciclo menstrual vai diminuindo de tempo à medida que a reserva ovárica vai diminuindo e que a idade da mulher vai aumentando. Ciclos abaixo dos 25 e 26 dias são muito mais frequentes em mulheres com mais de 40 anos e, portanto, não são considerados normais abaixo dos 25 dias em mulheres jovens. Mais frequentemente ele está entre 25 e 35 dias, e lá está, as 28 da média, que dá aqueles gráficos todos bonitos que se vêem na internet e nos livros e que depois nos levam a cometer erros como dizer para colher análises 7 dias de ovulação, que deveria ser o 21º dia numa mulher com ciclo de 28, mas numa mulher de ciclo de 35 já tem que ser aos 28º dia, portanto, falar de cor em relação aos 28 dias é errado, temos sempre que fazer este cálculo para cada mulher. É regular, tem menos de 7 a 9 dias de variação e as menstruações têm menos de 8 dias habitualmente. Quando nós temos uma história menstrual bem corrida, quando nós temos um ciclo menstrual bem caracterizado, nós conseguimos dizer várias coisas. Quando é essa boa história colhida, esse ciclo bem caracterizado, nós temos uma mulher que identifica estes sinais de eventos do ciclo menstrual, que são os pré-ovulatórios, que é o corrimento e o mulco, os pós-ovulatórios, como a sensibilidade mamária, e os pré-menstruais, como dores de irritabilidade e cefaleias, sem nenhum tipo de análise clínicas, sem ecografia, a maior parte das vezes nós conseguims dizer, sem sombra de dúvidas, que aquela mulher ovula de uma forma regular e normal. É uma coisa que é fácil de perceber clinicamente. Quando queremos fazer análises, queremos então avaliar o estado hormonal, queremos ver a reserva ovárica e queremos escolher também análises que são necessárias, eventualmente obrigatórias, no contexto dos tratamentos. A ecografia é uma das nossas armas mais importantes. Nós fazemos-la muitas vezes, antes, durante e depois dos tratamentos. E, na realidade, temos atenção àqueles aspectos que eu tinha falado que são muito particulares da nossa área. A ecografia permite-nos ter uma avaliação da anatomia uterina, do ovário, a forma e da função dos órgãos pélvicos. E esta parte é importante da função. Nós podemos caracterizar, inclusive, as contrações uterinas com a ecografia, que muitas vezes é mediada por hormonas, nomeadamente o estradiol, na fase folicular, pré-ovulatória, é normal haverem contrações uterinas que podem ser observadas na ecografia. Habitualmente, se nós seguirmos por ecografia um ciclo menstrual, conseguimos ter uma perfeita noção das hormonas que vão aumentando, diminuindo e depois desaparecendo ao longo do ciclo menstrual. É fácil para mim dizer se existe presença de progesterona, se o estradiol está elevado, se o pico de LH já se deu, nomeadamente até se a progesterona já está a diminuir. Uma ecografia bem feita permite-nos saber estas coisas. Isto não é magia, é só olhar para os efeitos destas hormonas sobre o endométrio, sobretudo, e o efeito dos ovários sobre as hormonas, porque no fundo são a fonte de produção. O estradiol é produzido no ovário, a progesterona também, em uma estrutura que nasce da mesma estrutura, no fundo que é o folículo, mas que em alturas diferentes tem características ecográficas perfeitamente diferentes, e nós inclusive sabemos que a progesterona está a descer porque o corpo lúteo vai estar menos vascularizado em determinada altura do ciclo e até conseguimos prever que dentro de poucos dias teremos uma menstruação. Ou, por outro lado, se a menstruação já devia ter acontecido e o corpo lúteo está muito bem vascularizado, aí até sabemos que provavelmente ocorreu uma gravidez que ainda não dá para ver na ecografia, mas que existe a hormona da gravidez em circulação que está a manter aquele corpo lúteo ativo durante mais tempo. Fase folicular, então, entre 14 e 21 dias, em que nós temos imagens em que conseguimos caracterizar muito bem o endométrio.
Depois, os ovários têm este aspecto polifolicular, muitas mulheres que ocupam porque estão quistos, são descritos como quistos na ecografia, e isto são ovários perfeitamente saudáveis. Um ovário sem este tipo de estruturas é um ovário que não está a funcionar bem. Aqui já é antes quase da ovulação, conseguimos perceber que a ovulação vai ocorrer, inclusive aqui do lado esquerdo, em poucas horas. Tem uma estrutura que aparece poucas horas antes do rompimento, depois tem este aspecto logo a seguir a romper o folículo. Depois da fase lútea, o endométrio tem um aspecto completamente diferente. E vamos então falar do espermograma. Antes de qualquer exame invasivo feminino, que não é o caso da ecografia, temos que fazer um espermograma. E é muito triste quando nos chegam mulheres à nossa consulta que já fizeram o exame das trompas, que muitas vezes custou imenso, algumas até já fizeram outro tipo de exames invasivos e ainda não há um espermograma colhido no parceiro. Isso é injustificável. É preciso também ter atenção à interpretação das alterações, não é nada infrequente os casais olharem para um espermograma normal e virem preocupadíssimos fazer perguntas porque tem um valor muito baixo, tem muitas formas anormais. O exame não é fácil de interpretar, temos que ter atenção às pequenas alterações e perceber se as alterações justificam a história que temos à nossa frente, porque não devemos prender-nos apenas com a interpretação mecânica dos números do espermograma, devemos ter em atenção toda a história clínica. Mas as causas masculinas têm que ser investigadas, habitualmente por um andrologista. A doença testicular, seja ela congénita ou adquirida, e depois o distúrbio de transporte do esperma, em que pode haver anomalias das várias estruturas anatómicas que são necessárias para o esperma, para os espermatozoides poderem chegar à vagina e depois ao útero, trompas e ovário. Disfunções diretas, o defeito ejaculatório e mesmo ejaculação retrógrada, que são problemas felizmente raros, mas que às vezes impedem que um casal possa atingir uma gravidez. E depois, claro, o nosso colega andrologista, que habitualmente é um urologista especializado, é que vai dar o seguimento a um problema identificado no homem. Em relação às causas, nós temos que fazer perguntas básicas. Ovula? E se não ovula, então porquê? Não tem poucos ovócitos, e nesse caso poderá estar na menopausa, se for depois dos 40, uma insuficiência ovárica prematura antes dos 40, ou então há uma desregulação hormonal, todo aquele difícil equilíbrio hormonal que nós temos ao longo do ciclo menstrual falhou ali um ponto que impede que um ovário normal produza um ovócito. E nesse caso temos que, e é um problema sem dúvida mais fácil de resolver, acontecem várias coisas, e tem aumento de algumas hormonas que podem provocar isto. O síndrome do ovário poliquístico, toda a gente já ouviu falar, e atenção que não basta ter quistos no ovário, temos que ter um síndrome, o síndrome é 2 de 3 parâmetros, não interessa agora aqui fazer o diagnóstico, e grande stress emocional ou físico, que é aqui, as pessoas falam muitas vezes de ansiedade, se a ansiedade pode prejudicar a fertilidade, bom, que impedir uma ovulação pode, mas aí também interfere com o ciclo menstrual, é fácil identificar. A endometriose merece um slide só para si porque é uma doença que interfere em quase todos os aspectos da reprodução. Na realidade, vai desde impedir uma mulher com muitas dores de ter relações sexuais, seja ou não no período fértil, por causa das dores, mas também interfere na ovulação, depois da ovulação na captação pela trompa, depois da captação no funcionamento das fímbrias tubares e na orientação do espermatozoide para o ovócito e depois do embrião para dentro do útero, por fenómenos inflamatórios na probabilidade do espermatozoide chegar ao ovócito e depois do embrião implantar, portanto interfere em quase todos os aspectos. Isto não quer dizer que uma mulher com endometriose vai ter sempre infertilidade, felizmente está longe de ser verdade, o que significa que uma grande parte das nossas pacientes tem endometriose e uma parte considerável das mulheres com endometriose grave acaba por desenvolver infertilidade por estes motivos. Depois temos que perguntar, existe um útero que está anatomicamente e funcionalmente normal, nomeadamente se existe alguma malformação congénita? Isto é relativamente simples de ver na ecografia 2D, na ecografia 3D torna mais fácil de ver mesmo para leigos que uma cavidade é normal ou não, se temos algum problema uterino. Aqui temos, ok, vem a diferença entre esta cavidade triangular e esta. E depois, se temos algum mioma que possa estar a impedir a fecundação, perdão, a implantação, ou a impedir o normal funcionamento do útero, ou provocar abortamentos, nomeadamente
pode acontecer com os miomas submucosos. Depois, se existe envolvimento do útero por endometriose, muitas vezes dá-nos pistas sobre o grau de envolvimento, o grau de extensão da endometriose. A ecografia é extremamente útil neste sentido. Se existe algum pólipo endometrial que possa estar a provocar fenómenos inflamatórios e impedir a gravidez. E depois as cicatrizes, vocês veem aqui uma cicatriz uterina, se virem com atenção ali naquela zona. Esta é uma cicatriz normal do lado direito, mas aqui do lado esquerdo temos um nicho de cesariana em que uma cicatrização não ficou corretamente executada, então ficou ali uma espécie de uma bolsa na zona da cicatriz que vai acumular sangue, que depois pode sair fora da altura da menstruação e impedir o normal funcionamento do endométrio nessa fase e a normal receptividade que o útero tem para os espermatozoides nessa fase também. E temos aqui outro defeito. E aqui outro. E aqui um muito grande. Depois, alguns defeitos que podem passar despercebidos, porque as mulheres menstruam na mesma, mas têm uma estenose do colo, porque tiveram, por exemplo, uma conização há anos, e têm uma estenose do colo, e produzem muco na altura do período fértil, sim, mas o muco não sai do colo, e vocês veem aqui esta zona assim escura que vem do lado direito, não deveria estar aí. E isso leva, inclusive, a que o muco reflua para o interior da cavidade uterina e, basicamente, isto impede que uma gravidez possa ocorrer. Esta mulher precisou de fazer uma dilatação do orifício cervical externo e resolveu o problema facilmente, mas estava assim há anos, sem saber. Depois, a avaliação direta da cavidade uterina, sempre que é necessária, quando nós temos dúvidas na ecografia ou se temos uma patologia suspeita que queremos tratar ou que queremos confirmar, a esteroscopia é um excelente exame. Ele muitas vezes podemos corrigir no próprio consultório, muitas vezes até sem anestesia, é um exame bastante simples, com os aparelhos modernos que nós temos hoje em dia, e, portanto, pode ser mesmo realizada no consultório com anestesia local ou sem anestesia mesmo. Este é algumas imagens das patologias que nós podemos tratar ou corrigir com este tipo de abordagem. Depois temos que pensar, existem trompas permeáveis, mais uma vez, a ecografia vem em nosso auxílio, porque as trompas doentes são fáceis de ver na ecografia, por quem tem a experiência. Inflamação, dilatação, obstrução das trompas, seja através de exames ou seja através da própria dilatação da trompa e não precisamos de exames adicionais, nós conseguimos fazer este diagnóstico facilmente. Se chama hidrossalpinhos, quando a trompa está dilatada e impede a gravidez. Isso é tão importante que mesmo quando fazemos tratamentos de segunda linha, tratamentos de fertilização in vitro, nós devemos retirar uma trompa que esteja a funcionar mal. Depois temos o exame que a maior parte das mulheres considera tenebroso, que já leram em todos os fóruns, que é uma coisa horrível, que é a histrossalpingografia, e sim, é verdade, é um exame doloroso. Na minha opinião, infelizmente, tem mais má fama porque é muitas vezes feito pelas pessoas com pouca experiência em fazê-lo, mas de facto, quando existe a obstrução, também o exame se torna mais doloroso. Hoje em dia, quase todos os centros públicos e privados fazem o exame com ecografia, com contraste ecográfico, e ele habitualmente é muito melhor tolerado, mas muito melhor. A nossa experiência é que a esmagadora maioria das doentes tem poucas dificuldades em fazer este exame quando é feito com contraste ecográfico. Depois temos ou não ovários normais, aqui temos sinais de endometriose, por exemplo, mas muitas vezes vemos também sinais de baixa reserva ovárica. Aqui temos um ovário sem quistos, isto é que me preocupa verdadeiramente. Então, quando não tem quistozinhos, significa que não tem folículos que possam vir a ser utilizados e dar origem a ovócitos, que são células femininas. E aqui mais um exemplo. E aqui outro. Ovários muito pequeninos, às vezes em mulheres muito jovens, isto preocupa-me de sobremaneira. Depois alguns mitos que importa falar, porque toda a gente que se preocupa porque é que ainda não engravidei começa a pensar o que é que tem que fazer diferente. Às vezes não há nada. Frequência sexual mínima de 3 em 3 dias no período fértil. Por isso estamos a falar de 2 ou 3 relações sexuais durante a semana do período fértil. Não é necessário calcular nem colocar numa tabela quais são os dias em que vai haver relação sexual, porque é importante que o casal é que se divirta. Ansiedade com ciclos regulares e atividade sexual regular, na altura do período fértil pelo menos, não tem impacto absolutamente nenhum. A posição e mobilidade é a mesma coisa. Só é importante a felicidade do casal, que não seja uma coisa maquinizada, que não seja uma coisa que
tem que ser uma coisa agradável. O sexo é suposto ser bom para a espécie humana e, aliás, para todos os animais, e por isso nós temos que nos preocupar que o casal fique melhor com aquele relacionamento e que não seja uma coisa mecanizada que os vai levar a ter conflitos porque tem que ser hoje ou não tem que ser hoje. Isso não faz muito sentido. Depois, como conselhos, começar cedo. A fertilidade da mulher realmente reduz muito com a idade. O efeito é cada vez mais pronunciado, sobretudo a partir dos 35 anos, mas não começa aqui. Este é o principal fator de sucesso em tratamentos de DNA. Por isso, infelizmente, um dos principais fatores de infertilidade é também um dos principais fatores de insucesso em procriação medicamente assistida. É por isso que ela é tão importante abordar. Há um estudo que eu uso muitas vezes como exemplo, que mostra que a probabilidade de vir a ter um filho, de acordo com a idade em que se começa, vai diminuindo para quase zero depois dos 45 anos. E que para um casal ter 3 filhos, ter 90% de probabilidade de ter 3 filhos sem o apoio de procriação medicamente assistida, portanto, espontaneamente, um casal que queira constituir uma família de 5, para ter uma probabilidade de 90% de o atingir, devem começar aos 23 anos. Isto parece preocupante e é bom que o pareça, porque é preocupante. Não fumar, uma dieta saudável, com exercício físico, prevenir doenças e sobretudo, em relação ao peso, só mesmo uma notazinha, está associada à subfertilidade. Não estou a falar do excesso de peso, estou a falar da obesidade, IMCs acima de 30, sobretudo mais que 27, na faixa superior do excesso de peso, já começa a haver disfunção ovulatória. Muitas pacientes minhas que não estão a ovular perdem 5% do seu peso e começam a ovular espontaneamente, sem ajuda de ninguém, engravidam espontaneamente em casa. Menores taxas de gravidez, mesmo nas que ovulam regularmente, por cada 5 quilos há um 5% de aumento de tempo médio até a gravidez. Há também um aumento significativo do síndrome ovário poliquístico nas mulheres que são obesas, sobretudo na população infértil, e que está associada então à ausência de ovulação regular e depois a vários problemas. Maiores taxas de concepção espontânea, quando elas perdem peso, e menos ciclos de tratamento, de uma forma muito significativa. Para concluir, e porque ainda quero ter tempo para responder a alguma pergunta que exista, não fumar, manter o peso adequado, prosseguir com o projeto familiar assim que possível, e não quando é ótimo. Não esperem pelo ótimo. Divertir-se no percurso é a parte mais importante. Nada vale querer ter uma família se não existir uma família para aumentar. E pedir ajuda quando necessário. Após 12 meses de tentativa de gravidez ou 6 meses se tiver mais de 35 anos. E nunca esquecer que se houver algum motivo para além disto que possa provocar uma infertilidade, essa ajuda tem que ser mais precoce. Portanto, a infertilidade assusta poucas pessoas que nunca tentaram engravidar e demasiadas que estão a tentar. É importante que não procuremos soluções para problemas que não temos, porque senão vamos criar novos problemas. Na dúvida, um especialista em fertilidade pode ajudar nestas coisas, porque diagnostica, otimiza a fertilidade natural e vai tratar da forma mais eficiente casais que efetivamente tenham um problema. Não se esqueçam também que o Estado ajuda nisto e pode não ser o mais rápido de tudo, mas também não é tão lento quanto as pessoas pensam e é muito eficiente, muito eficaz e ajuda muitos casais. E, portanto, recorram sempre, mesmo que queiram ir ao privado, recorram também ao público, porque vai aumentar as vossas probabilidades de conseguir obterem aquilo que pretendem, que é ter uma criança, nem sequer é fazer um tratamento ou engravidar, é ter uma criança. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutor Ricardo, agradeço muito esta exposição em que abordou tantas causas possíveis do porquê, porque nós realmente somos levados a pensar que a gravidez é fácil e afinal é bastante mais complexo e as causas pelo qual não está a acontecer podem ser muitas, não é? É muito mais complexo do que aquilo que podemos pensar. E por enquanto ainda está aqui um grupinho muito tímido, ainda não temos É perguntas, normal. mas eu espero que tenha se calhar aberto um bocadinho a nossa mente
a pensar sobre o que é que poderá também estar a acontecer connosco e acima de tudo, a procurar ajuda. Vejo aqui uma pergunta. Ah, uma pergunta que nos veio direta, foi diagnosticada com uma reserva ovárica baixa de 0,47 há 2 anos e há um mês voltou a fazer a análise e tem 0,07. E há alguma coisa que possa fazer para aumentar esta reserva ovárica? E adianta ainda A falta, que tem 35 anos. Eu imagino que esteja a falar da hormona antimileriana e a nanogramas, o que é um valor realmente baixinho. Mesmo o 0,47, 0,07 já está perto do limite da técnica. É Uhum, assim, em relação à insuficiência ovárica prematura e em relação a estas reservas ováricas muito baixinhas, é sobretudo importante quando nós queremos fazer tratamentos de progressão medicamente assistida. As mulheres valorizam muito a hormona antimileriana porque muitas vezes ouvem falar nos fóruns porque a minha era boa, a minha não era boa e porque uma médica disse que eu tinha boas probabilidades porque a minha reserva ovárica era excelente e ficam um bocadinho presas a isto. Isto é importante em tratamentos. Enquanto uma mulher ovular e se não tiver nenhum problema, ou seja, não precisando de tratamento, uma mulher com uma hormona antimileriana baixa, enquanto puder ovular, têm probabilidades muito perto daquelas que são da sua idade e têm reservas ováricas muito superiores. uhum, Até na realidade é ligeiramente superior a probabilidade por ano, porque se nós pensarmos que reservas ováricas baixas estão associadas a ciclos menstruais mais curtinhos, uma mulher ao longo do ano, em vez de ter 12 ciclos, pode ter 13, uhum, ok? E portanto até aumenta ligeiramente. A probabilidade por ovócito está mais relacionada com a idade do que propriamente com a reserva ovárica, ou quero dizer, a qualidade separa-se aqui da quantidade. O que está estabelecido é que estas mulheres com reservas ováricas muito baixinhas têm habitualmente os seus ovócitos com qualidade equiparável a outras da sua idade. E, portanto, a pergunta feita por uma jovem de 35 anos, não creio que os ovócitos estejam maus. Agora, o problema é que se já temos isto e temos um casal que está a tentar engravidar há mais de um ano e que precisa de um tratamento, aí já ficamos limitados, porque vamos conseguir obter muito poucas células femininas para podermos criar embriões e diminui claramente a probabilidade. Agora, se há forma de resolver ou melhorar isso, infelizmente não. Tudo o que existe é experimental e com muito maus resultados. Existem algumas formas de tentar melhorar ligeiramente os tratamentos, mas infelizmente são coisas que também demoram alguns meses e que melhoram muito pouco, e entre esperar ou obter imediatamente, quer dizer, tínhamos aí até um exemplo em que a hormona antimileriana desceu muito rapidamente, e se nós esperarmos 6 meses podemos ter uma insuficiência ovárica prematura. Mas lá está, é muito difícil falar sem conhecer o caso na totalidade, mas fica assim as dicas acerca do que é que isto significa. E temos aqui uma outra questão, se calhar mais para um urologista andrologista, porque diz que o namorado tem varicocele e estão em estudos no público, suspeitam que ela possa ter um septo uterino, está à espera da histeroscopia, mas está a perguntar se ainda há possibilidade de engravidar. As mulheres com septo por vezes engravidam espontaneamente. Aliás, o septo não tem indicação para correção, a não ser em casos de abortamentos de repetição, em casos ou casais com infertilidade. E eu estou a dizer, atenção, não quero dizer que as outras mulheres não possam ser corrigidas. O que eu quero dizer é que aí é que é claro. É claro que casais que vão fazer um tratamento de segunda linha devem corrigir um septo, sobretudo se ele for extenso, e, mas nós sabemos que as mulheres com septos por vezes engravidam. Aliás, há mulheres com todo tipo de malformações uterinas congénitas que por vezes só descobrem que têm essa malformação até depois do primeiro filho. Há vários exemplos que eu poderia dar, mas nomeadamente eu já tive uma paciente com uma história de infertilidade secundária e que eu lhe diagnostiquei um útero dividido na totalidade, inclusive com 2 colos, e ela já tinha tido uma cesariana e nunca ninguém se apercebeu. Porque é mesmo assim, o útero cresce tanto que é preciso ter um cuidado especial durante a cesariana para nos apercebermos que aquele útero não é perfeitamente normal, ela teve um parto de termo. A única razão da cesariana até foi porque o bebê estava pélvico, o que a posteriori é fácil justificar, é mais frequente em casos de cavidades uterinas únicas,
mas efetivamente nem, as mulheres podem engravidar. Agora, aí pode estar associado a um problema masculino e ao necessitar de tratamento, habitualmente está indicada a correção esteroscópica de um septo, sobretudo se ele for grande. Em relação ao varicocele, nem sempre a correção é necessária, depende do volume, e infelizmente nem sempre a sua correção melhora o esperma, as qualidades do esperma na totalidade. Habitualmente nós pensamos mais em impedir a progressão da deterioração das qualidades do esperma do que propriamente em melhorar, mas também acontece de por vezes melhorarem com a correção. Mas lá está, nem sempre a correção está indicada, é preciso termos isto em atenção. Doutor Ricardo, temos aqui uma pergunta sobre os abortos, mas se calhar pedia que a Joana viesse na quarta-feira, porque temos o tema todo dedicado aos abortos, portanto, se calhar pode ser mais adequado perguntar nessa altura, porque já estamos aqui em cima do tempo do doutor Ricardo Rangel. Mas agradeço muito, doutor Ricardo Santos, e certamente se houver mais alguma pergunta que nos chegue depois, faremos chegar e haverá certamente a oportunidade de ajudarmos quem ainda tenha questões sobre as suas possíveis causas de infertilidade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso e espero ter sido útil. Sem dúvida, agradeço. Muito obrigada. Então, continuamos para a última participação e temos connosco o Dr. Ricardo Rangel, que recebemos pela primeira vez na Vida Mais Fértil. Agradeço muito aqui a sua presença, Dr. Ricardo. É assim um gosto muito grande recebê-lo e podemos falar do tema que vamos aqui falar hoje na nossa sessão, que é como otimizar a fertilidade para o positivo. Não é? E podemos beber aqui também da sua visão, que tem muito holística, de olhar a fertilidade como um conjunto complexo, não é? De várias peças que precisam, no fundo, ser olhadas e de estar alinhadas para que a gravidez possa acontecer e haver uma gravidez levada a termo de uma forma saudável. Então, doutor Ricardo, se calhar vou pedir só que se apresente e talvez dirigisse essa pergunta, que no fundo também é uma curiosidade, que é o que o levou, como médico e endocrinologista que é, depois também a especializar-se na parte da nutrição e, no fundo, a ter esta abordagem holística que dá a pessoas, neste caso é mais mulheres, com aquilo que nós falamos, mais mulheres, mas também os homens que vêm normalmente com as mulheres, nestas consultas de diagnóstico e neste caminho de fertilidade em questão. Olá, Joana, olá a todos, todas, que acho que são mais todas do que todos, não sei, mas pronto, olá a todas e olá a todos. Obrigado aqui pelo convite. Existem alguns homens poucos, nós temos então pessoas que vão assistir à gravação, que não podem estar aqui hoje presentes, portanto sim, ainda há aqui alguns homens corajosos que se juntam a nós, que é importantíssimo. Certo, então vamos tomar a maioria, portanto, olá a todos. E é isso, então, obrigado pelo convite. Parabenizar todas as iniciativas pró-literacia, para a fertilidade. E pronto, e começar por onde? Não sei. Então, neste mix, não tenho assim uma linha, seria uma linha que se calhar íamos demorar aqui há algum tempo, mas houve assim alguns casos curiosos de não fertilidade, em que nós temos assim umas abordagens um bocadinho quase off-label, digamos assim, ou não convencionais, no sentido de já tinha sido tudo tentado, e isso fez-me suscitar, se calhar não tínhamos tempo de estar aqui a explicar os direitinhos de casos, mas ainda hoje sigo essas doentes, que temos assim umas abordagens um bocadinho diferentes, e isso fez-me perceber que se calhar haveria mais do que nos contaram, ou daquilo que classicamente nos é dado a estudar, assim de uma forma arredondada, relativamente à parte daquilo que limita a fertilidade do ponto de vista da endocrinologia e não só. Especialização na área da nutrição, assim, não é bem uma especialização no sentido em que endocrinologia, se vocês forem ver na ordem dos médicos, é endocrinologia e nutrição, tá? É a especialidade médica que tem o nome de nutrição na sua própria definição, no seu nome, embora como tudo, há colegas que gostam mais de nutrição, há outros que não estão para aí tão virados. No meu caso, por algumas situações pessoais da minha vida e outras que se foram adicionando, eu senti que se não eu colocasse a nutrição ou a desnutrição na mesa,
haveria ali processos que não eram resolvidos ou que não avançávamos, ou seja, fosse uma diabetes, fosse uma patologia tiroideia, um ovário poliquístico, uma endometriose, uma desglicemia, uma pré-diabetes, uma obesidade, ou mesmo a diabetes, não chegava só a subir e descer medicamentos, ou fazer aquele rótulo de tem que fechar a boca, ou tem que ter cuidado com a boca, pronto, que depois na prática a gente espreme e não quer dizer coisa nenhuma, e tínhamos que ser mais específicos, mais orientadores, e basicamente ver a nutrição de uma forma basilar. Depois, à medida que me dediquei a estudar a nutrição, fui percebendo que nós conseguimos com a nutrição ter vários tipos de caminhos, e um deles é a fertilidade, a abordagem da gravidez, o primeiro trimestre, portanto, todas as necessidades nutricionais que estão na base do funcionamento do corpo, também estão na base da resolução das disfunções do corpo, nomeadamente aquilo que nós temos na endocrinologia, que a maior parte da situação são situações crónicas ou que se arrastam, como a fertilidade ou subfertilidade, e que, embora muitas vezes tenhamos causas que conseguimos objetivar muito peculiares, mas não muito frequentes, como situações genéticas ou situações mais estruturais que conseguimos resolver com uma cirurgia ou uma correção de uma anomalia local, a maior parte delas estão associadas a disfunções, portanto é uma questão mais funcional. Tá? E que esteja numa base mais tiroideia, numa base mais de insulina resistência, numa base mais de baixa fertilidade, de baixa reserva, isto no caso das mulheres, ou situações de anomalias do espermograma, em que nós percebemos que a maior parte não é estrutural, é funcional, e dentro do funcional a maior parte não é hormonal. Tá? Tem a ver com o estilo de vida e com várias coisas que podemos estar aqui a falar. Então, quando a gente começa a olhar, e aquilo que muitas vezes é lido como idiopático ou não tem causa. É uma causa, mas não é uma causa que eu digo, é esta, é um conjunto de causas que se chama estilo de vida e que esse estilo de vida passa por várias coisas como nutrição, sono, exercício, emoções, relações com os outros, propósito de vida, estou satisfeito, não estou satisfeito, acordo segunda-feira para ir para a vida ou triste para ir para a vida, né? Portanto, se eu entender que tudo isto acaba por condicionar o meu sistema endócrino, imunológico, neurológico e hormonal, então fica fácil de entender que existe uma coisa muito maior do que toma isto ou toma aquilo, tá? Chatice, dá trabalho, dá. É muito difícil quando existe um pool de condicionamentos, uma pessoa conseguir dizer que o estudo tal sustenta, porque os estudos normalmente a gente direciona uma intervenção com um resultado e tentamos fazer um de um para um, mas às vezes não dá para fazer um de um para um, porque são mais do que um. Imaginem, estamos a falar destas perspectivas todas, não é? Mas imaginem coisas como um nutriente simples. Simplesmente um nutriente. Vocês falam do nutriente cálcio. E vocês querem relacionar o cálcio com a reserva ovárica. Mas o cálcio sozinho não faz aquilo, porque o cálcio interfere com a vitamina D, se a vitamina D estiver alta ou estiver baixa, vai dar uma resposta. Mas também interfere com o magnésio. O magnésio, se estiver alto, vai dar uma coisa, se estiver médio, vai dar outra, se estiver baixo, vai dar outra. Mas também interfere com o zinco. E o zinco também, se estiver alto, e por aí fora. Logo, se cada nutriente interage com uma teia e essa teia, por sua vez, está intercondicionada com outras teias, porque depois pegamos no zinco, vai dar uma coisa com mais não sei quantos, mais, então fica difícil de fazer um para um, que é a base da maior parte das coisas que ainda nos sustenta na medicina que temos hoje. E, portanto, na esperança de que um dia a gente consiga ter esta teia um bocadinho mais, se calhar a inteligência artificial nos vai ajudar, porque nós ainda estamos numa fase muito pré-histórica dos nossos estudos, é um para um, o que faz com quê? Com que não tenhamos em condições o contexto, ou seja, aquele cálcio, naquele contexto de vitamina D, de zinco, magnésio, não sei o quê, naquela mulher com aquela idade, e naquela mulher com aquela idade e com aquela genética, e naquela mulher com aquela idade e com aquela genética que fumou, ou que fuma, ou que fumou muito pouco, mas que também trabalhou à noite, ou não trabalhou, que fez exercício ou que não fez exercício, tem uma família de insulina resistência, né? Pronto. Então, como nós não conseguimos fazer este isolamento, por muito sofisticados que tenhamos os apoios de estatística, isto torna, sobretudo a nutrição, muito desvirtuada de um suporte de crenças, ou seja, de entendimento como uma relação causa e efeito. Pronto. Por sua vez, também nós não comemos vitamina D, não comemos cálcio, né? Nós comemos uma maçã que tem mais de, sei lá, 100 e tal fitoquímicos e, portanto, eu estou a ingerir nuvens, né? Eu ingiro nuvens de nutrientes. Logo é difícil de controlar, não é? Como é que eu consigo controlar? Tinha que isolar a pessoa, não lhe dar mais nada, controlar exatamente a comida toda ao milí, né? Pronto. Então, isto tudo torna difícil nós entendermos, muitas vezes, o papel da nutrição e vemos os estudos como são quase de um para um, ou mais ou menos de um para um. Depois fica difícil porque hoje diz para a esquerda, passado 2 anos diz, não, afinal, esta relação não é verdadeira, afinal agrava em vez de melhorar. Pronto, andamos todos aqui nesta
nesta telenovela de contracepção. Então é preciso Doutor entender um Ricardo, bocadinho mais. compreendo bem. E como é que os casais se orientam neste, neste mundo que aparentemente é complexo e confuso? Orientam-se bem. Primeiro, se tiverem as expectativas ajustadas para que a decepção seja menor, não é? Portanto, é importante a gente entender que quando nós vamos fazer um apoio, sei lá, imagina, e não existe muito nos doentes que eu vejo, aquela relação de, pronto, se isto não correr bem, eu a seguir vou para uma clínica e vai acontecer. Não é verdade, não é? As clínicas têm as suas percentagens de sucesso publicadas, mais ou menos à volta dos 30%, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas que rondam, portanto, e que, portanto, não é chegar ali, ligar um botão e vai acontecer, né? Eu tenho quase 70% de probabilidades de não acontecer. Tá? Pronto, então muitas vezes é perceber que o que condiciona é a forma como eu vou preparado para o processo. Portanto, não chega a estimular, dar uma informação ao ovário que é faça-se isto, é preciso eu estar pronto a responder a faça-se isto, não é? Como a coisa de eu vou para uma maratona, nunca treinei corrida, se calhar vai correr mal. Tá? Ou então, se eu estou cansado, ou se acabei devido a uma lesão, nem à fisioterapia fui, e a seguir vou para uma corrida, pior vai correr. Tá? Então eu explico sempre, olha, seja o que for, seja uma pré-conceição espontânea, seja uma pré-conceição com ajuda, entendam que tínhamos que nos preparar. Tá? E tínhamos que nos preparar para tudo. Tá? Então nós hoje sabemos que há vários fatores que intervêm nas taxas de fertilidade, consequentemente nas taxas de infertilidade, e que elas devem ser balizadas, idealmente no mínimo 3 meses antes da gente pensar no assunto, mas se a pessoa estiver completamente, ou se o casal estiver completamente descompensado, se calhar é preciso 6 meses, se calhar é preciso 9, às vezes é preciso 1 ano, pronto. Qual é a situação? Muitas vezes os casais vêm procurar-nos no sentido de vamos ter que mexer no estilo de vida, para além de podemos dar suplementação, correção da tiroide, correção da insulina resistência, portanto, tudo aquilo que podemos fazer, muitas vezes, ou numa situação muito em cima da hora, ou já depois de terem feito 2 ou 3 tentativas de ajuda e que não correu bem. Ou seja, vêm pensar, gente, ou seja, dei uns passos rápidos, depois não correu bem, vou dar uns passos para trás. Nessa altura, já a paciência está um bocadinho desorganizada, as expectativas já estão desorganizadas, a ansiedade está instalada, a desmotivação, eventualmente alguns traços depressivos também já começaram, então já estamos numa fase bem mais difícil, portanto não só vamos ter o desafio da fertilidade que não correu bem com uma ajuda, como ainda vamos ter que repor aquilo que foi descompensado, porque estes tratamentos são agressivos, não é? Tipo, estes tratamentos abanam sempre o casal, muitas vezes deitam abaixo uma reserva ovárica que até estava ali no intermédio, e, portanto nós sabemos que vamos fazer um processo de simulação e que vamos cair naquela reserva, e portanto pegar nisto já depois da queda já é sempre mais difícil do que pegar numa fase anterior. Então aquilo que eu acho que é importante é, nós temos aqui no conceito da literacia para a fertilidade, entender o que é que nós temos desorganizado, tá? Para estar às expectativas. Assim, uma forma rápida para não estar também amassados. Se o corpo normalmente não está organizado, ele tem várias formas de nos comunicar. E a fertilidade normalmente vai dar por tabela. Tá? Nós podemos falar aqui de imensas coisas, mas sei lá, malta que incha e que incha, malta que não tem boa digestão, malta que vai à casa de banho fazer cocó de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, bom, não está. Pessoas que têm quedas de cabelo, que o cabelo não se levanta, não há maneira daquele cabelo se levantar, portanto, se não há estrutura para cabelos, que são super comuns com aquilo que damos para dar nos ovários e que damos para dar no reforço nos ciclos, são muito idênticos à estrutura, tá? Então, vê que há aqui paralelismos, né? Pele que não vai a sítio nenhum, doenças autoimunes, artrites reumatoides, lúpus, doenças de Crohn, portanto, formas que o corpo tem para dizer, dores de cabeça constantes, né? Pessoas que não têm sono, que não dormem direito, né? Quando o anti-aging da vida acontece durante o sono, quando temos vários estudos a falar da boa relação da melatonina com os receptores de melatonina no ovário, que melhoram o ambiente, nomeadamente do ovário, né? E a pessoa não se aporta de melatonina porque não dorme direito. Pronto, então, quando eu começo a ver várias coisas fora da fertilidade que não estão no sítio e como o corpo não trabalha sobre prateleiras, está tudo interligado, provavelmente aquela fertilidade também não está espetacular, não é? Eu estou todo desgraçado de cima a baixo, mas os meus ovários, os meus testículos estão incríveis. Não existe isto, tá? Então eu acho que é preciso a pessoa pensar no todo, sentir-se organizada, sentir-se funcional, né? Porque no fundo a infertilidade é só uma tradução de uma disfunção que o corpo nasceu para. Nós, organizados e programados, fomos programados para que a fertilidade exista, que nos possamos reproduzir. Se ela não acontece, é porque eu estou disfuncional, ou seja, alguma coisa no meu corpo não está a assegurar uma função para a qual ele nasceu para fazer corretamente e sem dificuldades, certo? Outra coisa que me choca imenso é a falta de literacia para a relação com o ciclo menstrual, né?
doentes que eu pergunto o ciclo e não sabem o ciclo, ou então vão atrapalhadas ver a aplicação, mas não têm a mínima noção se estão nos 35 dias, estão nos 28, se é regular, né? A percepção do tempo de duração, a percepção, olhar para a menstruação, não é? Se é vermelha, se tem coágulos, se é escura, se dói, se não dói, se dói antes, se dói depois, se tem dor de cabeça, se tem infecção mamária, se tem disforia. Portanto, tudo isto nos dá pistas. Eu até posso não saber interpretar, mas eu devo entender o que é a média do funcional para entender que se eu estou afastado, eu estou disfuncional. E à partida, não indicará que os meus outcomes sejam melhores para a fertilidade. Logo, se eu os organizar, o meu corpo começa a entender que está a funcionar, e seguramente eu vou trazer a fertilidade por arrasto. E isso tem que ser entendido, não é? Tipo, eu digo assim, meus amores, às vezes tem doentes na minha consulta, não dorme. Vai à casa de banho 3 em 3 dias, né? E insufla todos os dias, fica com uma tensão menstrual que ninguém aguenta, quer fugir fora de casa, o marido também quer sair, toda a gente quer sair, ninguém aguenta, né? E sentem que aquilo, ou seja, aquilo não lhes dá um alerta, né? Os homens às vezes é um bocadinho mais difícil, não só porque têm muito menos consciência para o corpo que as mulheres são muito mais espertas, são muito mais atentas, não é? Não só pela ciclicidade que é característica, mas estão muito mais atentas às coisas e percebem no seu próprio ciclo. O homem muitas vezes não está ligado, só quando é deparado com um espermograma fora do sítio e alguém lhe diz, olha, este espermograma provavelmente está associado ao teu fígado gordo, mas eu não sou gordo, sim, mas o fígado está gordinho. Tá? Então, está aqui alguma... então, bora trabalhar este fígado, vais ver que se melhorares o teu filtro, que é o fígado, tudo o resto vai começar a melhorar, né? Pronto. As mulheres não. Então eu acho que o caminho é esse um pouco, se eu não estou organizado, provavelmente eu não devo esperar que a fertilidade esteja organizada, sabem? É como se eu estivéssemos a falar de duas coisas. Faz sentido, não é? Se o corpo não está organizado para outras funções, porque é que cá está só para esta? Não é? Então eu tenho que recuperar todas, né? E perceber o que é que eu estou a comer mal, o que é que eu estou a comer bem, alimentos inflamatórios, nutrientes que eu estou em falta, o que é que o meu estilo de vida me está a roubar ao sono, se eu estou bem relacionado, se eu estou mal relacionado, né? Se eu estou a viver sob stress ou se eu estou completamente apaixonado pela vida e tudo me faz sentido, se eu me exercito ou se eu sou um parasita do sofá, né? Portanto, hoje em dia temos vários estudos, embora ainda afastados, que nós devemos trazer e reunir e não achar que é só hormona antimileriana para cima, hormona para baixo, ciclo correto, espermograma correto, né? É preciso ver a coisa um pouquinho. O que é que o doutor acha assim crucial e que vê mais acontecer na sua experiência de casais que já estão a tentar há algum tempo e que acham que têm o diagnóstico, mas há fatores que ainda nunca olharam e nunca foram vistos? O que é que o doutor considera assim que é essencial avaliar-se nesta visão mais holística e completa que se pode ter, na verdade? Então, imagina, tentar encontrar uma coisa essencial, por si só, já é uma batota ao próprio conceito do. Eu não gosto muito do holístico, às vezes o holístico fica assim um bocado espiritualizado e há a malta que fica um bocado com comichão, né? Uma Mas visão integrado completa, Pronto, é um pouco integrada. isso. Então já não há um essencial, não é? Porque eu não vou focar na vitamina D se a pessoa não dorme. Eu não vou focar no sono se a pessoa está gordinha e não se mexe. Eu não vou focar no exercício se a pessoa está com uma raiva da vida e se não pode ver o trabalho, se cada dia que acorda cospe fel, porque vai mal disposta para todo lado e, portanto, todo o sistema simpático e parasimpático está em modo guerra. Se está em modo guerra, não está em modo... Ou seja, se eu ligo o simpático, desligo o parasimpático e o parasimpático é quem alimenta a fertilidade. Não é? E não é o simpático é de alerta, é de cortisol, é de stress, o outro é de enamoramento, da abundância, significa que eu estou ok, não é? Vocês vão para países de guerra e 80, 90% daquelas mulheres deixam de menstruar, porque há uma noção de ameaça, não é? A natureza interpreta que será um desperdício propor àquela mulher a fertilidade, provavelmente ela nem vai sobreviver até ao fim da gravidez, ou provavelmente a criança não vai ter idade suficiente para se reproduzir a seguir, então cessemos este processo, até que a pessoa perceba que está em terreno de abundância e de segurança, que é quando liga o parasimpático, e a ovulação volta. Um shutdown central. Portanto, então eu não consigo dizer, olha, é só isto. Eu acho que temos que fugir dessa ideia do o essencial. Não existe, meus amores. Tá? É como a história do post que diz os 5 nutrientes essenciais. Quais 5 nutrientes para quem? Os 5 para esta mulher e para a outra são outros 5. E para a outra, e para a outra. Então, esta coisa do tira lactose, tira glúten, quinoa para todos, amarantos para todos, chias, não dá. Eu digo sempre aos meus doentes, quando vocês ouvirem um sempre, um nunca, a partir é uma mentira, porque somos todos únicos. Né? Então, se queremos ser reconhecidos únicos quando vamos à festa e perceber que ninguém veste mais o mesmo vestido que a outra, sou a única, né? Porque é que depois eu quero a dieta da outra? Então, eu quero ser identificado como única, tá? Então, estas coisas, estas dicotomias, então, não me faz muito sentido. Assim,
ou nos sentamos e temos maturidade para perceber que isto é mais do que as 5 nutrientes essenciais, a fórmula secreta para... Isso não existe. Nem para emagrecer, nem para engordar, muito menos para a fertilidade. E entendemos que somos mais do que isso. Era pobre. Era pobre a natureza fazermos uma coisa assim tão... Vitamina D, ômega, quer dizer... É um standard. Somos tão completos, somos tão tanta coisa, que depois, se a resposta é isto e isto, ao mesmo tempo é contradizer-nos, não é? Nós, ser humano, o ser mais elevado da Complexo. Terra, os mais complexos, de repente é só, toma isto, e pronto, e tens aqui o essencial, tá? Então eu acho que essa pergunta é muito importante, porque ela própria pode às vezes ser uma rasteira. Então eu acho que, Dá para haver esse condicionamento, não é? De gente, achar não que há há o uma fórmula essencial. única. É interessante essa... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, não havendo assim uma fórmula única, o doutor, quando recebe os casais, o que é que, de que forma é que, o que é que vai avaliar, o que é que, para onde é que olha, não é? Pronto, é um pouco isso, é olhar para o todo, mas bater essencialmente estes pontos, tá? Eu perceber o que é que estamos a comer, se estamos a comer em horários, se estamos a dormir bem, se estamos a dormir em horários, se dormimos bem e acordamos descansados, porque dormir a horas e dormir bem não significa acordar descansados, muitas vezes acordamos atropelados. Ah, mas eu durmo bem, tá, e acorda bem? Não, acordo cansado, então o sono não é bom, eu posso é não perceber, tá? Se tenho alguma taxa de exercício ou de movimento, ou se sou puramente sedentário, tá? Se estou bem relacionado ou não, ou seja, se tenho o meu simpático ou o meu parasimpático ativado, porque se estou sempre em stress, porque se eu trabalho sob stress, porque se a própria fertilidade me cria stress, se o julgamento dos outros me estressa, se a pressão familiar me estressa, pronto, tudo isso, como é que... E isto depois tem que ser tudo abordado, né? Claro que depois a juntar a isto, suportamos com análise, né? Muito hormonais, suplementos, nutrientes, tudo não é suplementos, avaliação de vitaminas, de minerais, a função tiroideia, suprarrenal, se entendemos se temos uma insulinoresistência ou não, se temos uma boa reserva ovárica ou não, né? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que depois nos podemos socorrer, mas é perceber se as várias pontas que nós sabemos que influenciam a fertilidade, que são basicamente estas 4, depois há outras, que também podemos falar com elas um bocadinho mais esotéricas, mas que não são tão esotéricas assim, como aquilo que nós chamamos o propósito de vida, né? Se eu estou no meu sítio ou se eu estou contrariado, né? Se eu estou há 20 anos num sítio que não é o meu, estou num relacionamento que não é o meu, estou num trabalho que não é o meu, estou num posicionamento familiar que não é o meu, eu devia ser líder e não me deixam, ou eu devia ser liderado e obrigam-me a liderar, porque não há mais ninguém para liderar. Isso também é importante perceber se eu estou há 10 anos sobre um mau posicionamento de propósito, tá? Que também acho que é pouco falado e há vários interessados a ver isto no seu ponto. Pronto. Então, é varrer isto tudo, né? Não são consultas de 20 minutos, não dá. Tá? Então, se vierem os dois, não dá mesmo. Então, com os dois é um histórico. Não, mas é interessante ver a família, ver a história familiar, o que é que tem doenças autoimunes, se houve uma falência ovárica precoce na família, as irmãs, as mães, não é? Se há fumo, se não há fumo, se houve doenças péssimas anteriores, se houve exposição à radiação, não é? Se houve cirurgias estranhas, andar para trás, não é? Perceber se já engravidou e teve abortos, tudo aquilo que, não é? Perceber aqui Sim, doutor, e estava aí a dizer alimentação, suplementação, depois voltou atrás na suplementação por alguma razão, ou seja, porque privilegia sempre a alimentação ou porque também há lugar para a suplementação, como é que vê esse complemento? Como é que é a Então, sua Joana, perspectiva? a É perspectiva é porque há sempre... muitas pessoas que acabam por olhar para a suplementação como recurso também de fórmula necessária, às vezes até se automedica sem saber muito bem o que é que necessita, não é? Pronto, muitas vezes a reboque desses posts, os 5, não sei o quê. Então, imagina, uma das coisas que eu tento explicar é suplemento não substitui alimento, tá? Mas encurta e ajuda no processo. Tá? Porquê? Porque muitas vezes temos uma desregulação de tal ordem que temos nutrientes completamente desajustados e que precisamos de os pôr em ordem, senão vamos perder tempo. Depois, porque o estilo de vida da pessoa está tão desajustado que levou àquele desequilíbrio e, portanto, eu não vou conseguir fazer magia e em 2, 3 consultas pôr aquilo de um momento para o outro. É um processo, é um reaprender, é um reeducar. Então, eu chamo-lhes os encurtadores de caminho. Tá? Portanto, eles dão um ótimo suporte se forem bem escolhidos, porque se forem mal escolhidos também dão mais neirada plena. Tá? Todos os nutrientes estão lá para uma função numa margem. A menos fazem falta, a mais bloqueiam função. Tá? Se vocês tiverem nutrientes a mais, aquela função vai ficar prejudicada. Porque entope, eles estão todos, aquilo é uma teia. Aquilo é como, tá? Então não interessa tomarem barda
B6, não interessa tomarem barda, ácido fólico, é uma coisa que eu vejo constantemente, que é os 5.000 microgramas de ácido fólico, que não interessam para coisa nenhuma e que só vão bloquear várias cadeias do grupo B, tá? Nem a mais, nem a menos. Tá? Então, os suplementos estão lá, são ótimos, mas devem ser individualizados, devem ser personalizados, entender o que é que a pessoa precisa, tá? E não há propriamente um que substitua. Claro que às vezes, imagina, se vejo o doente na consulta e está tudo muito apressado, está tudo muito fora do sítio, o doente vai já fazer um tratamento que vai ser daqui a 2 meses, a gente ajusta a explicar que menos de 3 meses é difícil termos um grande impacto, podemos ter, mas aquilo que se sabe é a partir do momento que a gente tem uma intervenção, ela vai ter um efeito positivo ou negativo na fertilidade, normalmente 3 meses depois, tanto para o homem como para a mulher, em média, mas ajustando e não temos tempo, e o doente chega à consulta e eu nem análises tenho, muitas vezes há alguns suplementos que nós podemos quase que pôr de caras, mas que depois temos cuidado para não deixar o doente andar eternamente naquilo. Tá? Quem tiver já cheio de comichão, vitamina D, ômega 3, magnésio, sim, e vitamina C. Tá? Então estes 4, por várias razões, uns porque nós não produzimos, outros porque estão claramente em falta no estilo de vida que nós temos, e outros têm um impacto muito positivo associado à fertilidade por várias coisas, e é seguro nós iniciarmos, tá? São suplementos que uma pessoa pode simplificar e dizer, tipo, olha, começa, mas vamos ver daqui a um mês. Ou seja, não é começa, fica para a eternidade à espera de engravidar à custa destes suplementos, não faças mais nada, continua a comer toda a porcaria do mundo, continua a ter uma vida dramática e trabalhar por turnos como se não houvesse amanhã, a fumar imenso, e os suplementos vão fazer tudo. Tá? Então, o que eu tento explicar é, isto vem num pacote. Num todo. Tá? É isso. Num todo. Doutor, e às vezes coloca-se muito também quando se começa a falar de alimentação, de estilo de vida, dos suplementos, tudo mais, eu vejo muitas mulheres e muitos casais entrarem naquele modo do perfeccionismo, então tem que fazer tudo direitinho. E às vezes isso gera também aí um grau de stress e de ansiedade, sobretudo quando é muito em tempo continuado e quando não se permite nenhum tipo de exceções. Como é que o doutor vê isso? Porque eu sei que este é um tema até que foi levantado por algumas pessoas, de como é que se gera também a ansiedade que o stress também é envolvido em ter uma vida perfeita, que sabemos que é difícil, não é? Pronto, então, primeiro é preciso perceber o perfil do doente, não é? Porque há doentes que têm um perfil de perfeccionismo, não é? São rígidos, são pessoas que, se não for assim, não é de jeito nenhum. Ou é para tentar um bocadinho, então, ajustar um pouco a forma como nós comunicamos. Isso é importante, não é? Porque se a pessoa for extremamente rígida, e se eu disser qualquer coisa, aquilo vai ser levado à letra e a pessoa vai entrar no sofrimento. Mas, acima de tudo, fazer uma coisa, ou trabalhar de uma forma que eu tento explicar aos doentes, que é a ideia ou o propósito é o aumento da consciência. Tá? Ou seja, eu trazer a consciência não significa eu trabalhar para a obsessão de, tá? Ou seja, não trazer um aumento da prisão do que estamos a fazer. Tá? Ou seja, eu aumentar a consciência da coisa não deve ser trabalhar para o perfeccionismo ou a obsessão. Entender? Tipo, olha, isto é o contexto, nós vamos trabalhar para que isto aconteça. Tá? Se acontecer um bocadinho mais à esquerda, mais à direita, é preferível do que andar numa hiperrigidez. Tá? Eu costumo dar um exemplo quando dou lá, assim, umas palestras que eu estou assim bem mais à vontade e, portanto, uma pessoa pode se destravar que não dá para chatear. Eu costumo falar das minhas beatas nutricionais. Tá? As beatas nutricionais é aquela doente que chega à consulta toda fit, a ver assim, toda com a sua legging, com as suas, tudo ginásio, acabaram de ir todas com um cabelo incrível, todas montadas e com o seu tapete de yoga e que se sentam muito elegantes, não podem nem todas magras, mas fit light, estão a ver? Não. E que super preocupadas se comem orgânicos, se comem biológicos, se juntam à aveia com a amêndoa. Pronto. Mas que depois estão sempre a dizer mal, porque a recepção atrasou, porque não sei o que estava chuva, porque o táxi. Pronto. Então, eu digo sempre que estão tipo a cuspir fel. Não é? Então, nessa altura, eu digo assim: meu amor, mais vale tu ires comer um McDonald's e seres feliz do que estás nessa hiperrigidez de controlo de tudo que é o orgânico, mas estás sempre de mal com a vida, tá? Então é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que ver aquilo como um projeto que não me vai encarcerar uma coisa, tá? Aquilo vai-me trazer a possibilidade de subir de grau. Mas se eu de repente venho para o degrau de baixo, não tem mal, eu seguir vou para o de cima. Né? Agora, eu não posso é sentir que aquilo se tornou um peso, uma obsessão. Tornou-se uma consciência. Eu devo perceber que estes fatores intervêm positivamente ou negativamente para o da minha escolha. Mas se eu de repente torno aquilo o único propósito de vida, então eu não percebi nada do que é que me disseram. Eu não entrei na consciência do processo, eu entrei na obsessão do processo. Tá? E portanto vou acabar por ligar outra vez o quê? O sistema
simpático, em detrimento do da fertilidade, que é o parasimpático. Agora, isto gera-se com um decreto? Não, porque as pessoas estão ansiosas, porque as pessoas têm tempos, porque já tiveram experiências menos boas, muitas já fizeram tentativas que não correram bem, né? Já estão numa má relação com elas próprias. Pronto, então não é por decreto, mas eu digo sempre é trazer a consciência e não a obsessão da coisa, né? E, portanto, explicar que é sempre feito é melhor que perfeito. Não é? Não é estar ali naquela coisa obcecada de que tem que ser, e agora falhei, não sei o quê. É como a história do coito programado, né? O casal que entra em contrarrelógio, quer dizer, que já está ali numa frieza pior que a Frozen, já está ali a dizer, pronto, hoje temos que... E não quer. E se não acontecer, vão se sentir super culpados que naquele mês perderam uma oportunidade. Né? Pronto. Então, trazer uma certa leveza com consciência, mas perceber que, eu digo sempre, não é andar tipo um robô, é uma ginga, não é? Tipo, a fertilidade é uma ginga, não é um robô que era ali militar. Pronto, então trazer isso para a conversa é importante até para, não é desculpabilizar, mas não é desresponsabilizar, mas é trazer peso do ombro. Trazer o peso do ombro, que eu acho que aquilo parece que de repente a pessoa carrega assim um fardo. O tempo inteiro, é verdade. É verdade. Ó, doutor, e a sua visão também em relação a tratamentos de fertilidade, o que é que o casal pode fazer para se preparar para esse momento? Se de facto faz sentido, e eu imagino que vai dizer que sim, né? Mas faz sentido essa preparação também para esse momento em que o casal espera que miraculosamente, como disse, não é? Que a situação fique resolvida com um tratamento de fertilidade. Qual é a sua visão também em relação a isso? É que só faz sentido. Só faz sentido, não é tipo, pode fazer assim, é só faz sentido, é como tudo na vida. Se eu me vou propor a um processo, né, que é intenso e que vai dar uma ordem ao meu corpo, eu devo torná-lo funcional para ele poder executar essa ordem. Tá? Agora, tudo isso resolve o mundo? Não, mas eu aumento muitas probabilidades, tá? Eu posso usar vários doentes que nós temos na consulta, que fizeram vários ciclos de tratamento e que corrigiram várias disfunções que têm, que voltam para um ciclo e que a coisa funciona. Ah, mas resolve todos o mundo. Não, tinha ganho o prémio Nobel, não foi o caso, estou aqui hoje. Tá? Pronto, mas perceber que nós conseguimos. Ah, mas foi o acaso. Qual acaso? Eu tinha muitos acasos para vos contar. Né? Eu e outros colegas trabalham da mesma forma. Então é importante e perceber que não vai ter por decreto. Aquela função não se recupera só porque eu faço um processo de simulação. Tá? Ele vai ajudar, sobretudo quando eu tenho ali pequenas coisas para corrigir. Mas se eu tiver uma disfunção profunda, não há resposta. Tanto que se vocês forem detalhar os casos de não resposta, né, vocês vão perceber porque é que são várias respostas. Um porque não respondeu à estimulação, outro porque a carga de estimulação foi inferior, outros não teve a resposta do endométrio suficiente. Portanto, tudo isso é preciso ou é possível interpretar antes como com vários sinais que nos avisam que provavelmente aquilo não vai responder. Tá? Coisas simples como o ciclo menstrual. Mulheres com dores menstruais, mas com coágulos. Coágulo é sinal de má espessura do endométrio, é uma má qualidade. Ele até pode espessar, mas o que está a espessar não tem qualidade. Ou que está a transitar ou por excesso de estrogênio ou por uma alteração da próstata. Há ali sinais que a gente percebe que não estão no sítio. E normalmente aquele excesso de estrogênio pode ser por uma insulina-resistência ou pode ser por um hipotiroidismo. Então, há várias coisas que a gente tem que entender que não estão no sítio e que muitas vezes não é só nas análises, que é outra coisa que eu tenho de explicar. Às vezes as análises são fotografias, a gente se quer ver a endocrinologia tem que ver o filme. Uma fotografia tirada no momento errado tem uma má interpretação do filme e vice-versa. Tá? Então, para eu perceber sobre o filme, eu tenho que falar com o doente. Tenho que perguntar coisas, não chego a olhar para umas análises, tá? Eu fico nervoso quando alguém diz, doutor, pode-me dar um olhinho nas análises, não sei quem. Tá, e onde é que está esse não sei quem? Eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que o confrontar com aquelas análises. Aquelas análises podem ser de várias pessoas e podem ter vários significados, exatamente o mesmo valor, quer esteja dentro do normal, quer esteja fora. Tá? Então faz-me todo sentido que as pessoas se preparem. Mas não é só para ir para a fertilidade, é para tudo na vida. Para tudo na Né? vida. Sim, é verdade. Não faz É sentido verdade. nenhum. Doutor, temos aqui a pergunta de onde é que o doutor dá consultas, se online ou se na zona de Lisboa, e que já andam a tentar há algum tempo marcar, então também querem perceber como é que isso é possível. Olha, posso-vos deixar o número da Francisca, que eu não sei de cor, desculpa. Devia saber o número das minhas assistentes de cor, mas não sei. Vou-vos solicitar. Isso depois fica estranho deixar-vos aqui. Joana, não consegues deixar depois isto? Senão depois fica estranho estar para aqui. Então vá. Consigo Anotem depois aqui aí. no chat. Sim? Sim, sim. Não. Queres deixar agora ou deixo depois?
Posso deixar agora. Posso Então, deixar 913 913 961 247. 247. Ok, pronto, fica aqui essa Se ela não vos informação. atender, deixa um WhatsApp que a Francisca realmente devolve-vos em 24 horas. E temos aqui, não é uma pergunta, é mais um comentário. É uma pergunta, mas enfim, acho que não há resposta para isto, porque pergunta-se no privado o acompanhamento é igual ao público, no sentido de saber se também em ambos os sítios dão conselhos nutricionais, se fazem avaliação das vitaminas a tomar, etc. Mas quer dizer, isto é uma pergunta sem resposta propriamente, porque dependerá certamente do acompanhamento que é feito e não há assim nada genérico, não é? Nesse sentido. Mas o que é que o doutor vê Sim. acontecer? Olha, eu vejo acontecer que, no geral, seja no privado, seja no público, temos pouco espaço ou interesse ou disponibilidade, ou o que quiserem chamar, porque acho que as condições não é igual, ou seja, a não existência não tem sempre a mesma limitação, tá? Pode ser por interesse, pode ser porque há várias coisas. Sim, mas que não há, não é? Vocês vão para outro país qualquer e vocês têm frequentemente um endocrinologista da reprodução. Em Portugal isso não existe. Tá? E estão dentro das clínicas e estão a trabalhar em parceria, ou seja, preparam os doentes. Vocês têm vários centros a acupuntura, vocês têm vários centros, não em Portugal não temos muito, mas tem vários centros nutricionistas orientados para a fertilidade. Tá? Portanto, não há, Essa não há visão ainda uma estruturada, não é? estrutura, não há ainda uma estrutura multi, como nós gostaríamos. Vemos a psicologia, mas depois não vemos muito mais do que isso. Algum outro centro pode ter, mas depois não está integrado, ou seja, referência para o nutricionista, mas o nutricionista não está naquela equipe e tanto trabalha a fertilidade como trabalha outra coisa qualquer e portanto depois perde-se ali um bocado de feedback da coisa em massa para poder trabalhar, afinar, explicar à pessoa porque é que o ferro é importante naquela pessoa, porque é que... Sim, ou seja, diminui a interação entre grupo, logo diminui a literacia, logo diminui os outcomes, porque quando trabalhamos em grupo percebemos mais o que é que o outro está a fazer, não é? Quando não trabalhamos em grupo, achamos sempre um bocado esotérico, não é? É muito esotérico em Portugal falar de nutrição, que eu digo, tipo, isso é o básico. A linguagem do corpo são os nutrientes, eu só funciono com nutrientes, e se eu me cortar um bocadinho e mandar para a análise, eu não vou encontrar benurose, eu não vou encontrar brufenos, eu não vou encontrar inibidores da bomba de encontrar cálcio, encontrar ômegas, encontrar magnésio, encontrar... Porque é isso que a linguagem do corpo sabe para pôr a funcionar. Tá? Então é isso que condiciona as funções e as disfunções. Depois tudo o resto que funciona acoplado. Mas se nós não entendemos esta relação, estamos na Lua, tá? Estamos no outro planeta, continuamos a achar que podemos comer tudo que queremos, fazer tudo que queremos, tomar todos os alimentos inflamatórios, ter estilo de vida, andar de avião a toda a hora, dormir à hora que queremos, hora ao fim de semana deitar à 1, hora à semana deitar à meia-noite ou às 2 e à semana deitar às 11, e que é normal, não é? Não é? Tipo, o corpo tem relógios, tem cronobiologia, tem timings para comer, tem timings para dormir, nós somos programados. Só que depois o estilo de vida baralha isto, e às vezes, consoante a nossa predisposição genética, esticamos demasiado a corda e entramos em desregulação em várias coisas no corpo, entre elas, uma possível é a fertilidade, porque não tem toda a gente está desregulada da fertilidade. Não é? E, portanto, e quanto mais anos passam, não é? Que a gente diz, porque o ovário está envelhecido. O ovário está envelhecido, mas não é o ovário isolado. Tive mais anos a fazer desregulações. Mas também vemos o contrário. Vocês têm vários estudos hoje em dia a explicar os outcomes de fertilidade, né, e a exposição ao álcool e às noitadas numa idade precoce. Tá? Que depois vai ter um printing para a frente. Portanto, eu queimei reserva ali e depois ela não vai aparecer mais à frente. Então, há várias coisas que nós podemos tentar colocar aqui no pacote. E o que eu digo às vezes é preciso do doente, porque os sistemas ainda não estão dessa forma, mas o doente ter essa necessidade, ou ter essa consciência de procura. E o que eu sinto é que essa procura acontece por última escolha. Porque já fui aqui e não funcionou, porque já deixa-me ir a este, porque alguém falou que não sei o quê, ou que teve um caso, que não sei o quê, deixa ver o que é que este nutricionista tem para me dizer, ou o que este endocrinologista tem para me dizer. Tá? Então eu acho que é um bocadinho ao contrário, assim como a gente se prepara para engravidar, bora preparar para os tratamentos de fertilidade, bora para trabalhar para os processos de correção de subfertilidade, de abortos de repetição, né? O exemplo dos abortos de repetição é super frequente, é tão estreita a relação dos abortos de repetição quando não se encontra mais nada. E a disfunção tiroideia, que nem sempre é pesquisada, ou estamos à espera sempre de uma TSH muito fora do sítio, às vezes ela anda ali borderline, é só olhar para a ecografia ou para os anticorpos e perceber que
fotografias um bocadinho mais intensas, vou perceber o filme melhor, né? Às vezes não ficar só, está normal, uma TSH, posso ter uma no sítio, depois posso ter 10 fora do sítio, porque aquela pessoa tem tudo hipotireoidismo, tem a meio hipotireoidismo, olha para uma ecografia da tireoide, está completamente desregulada, mas por acaso a TSH está ali borderline aceitável, tá? E aquela mulher tem ciclos longos, tá? Então se calhar aqueles ciclos longos têm a ver com o hipotireoidismo que está ali a manifestar-se. Então, acho que por assim, quanto mais gente vier para o bolo que possa contribuir positivamente, mais vai beneficiar o doente. E eu acredito plenamente que no futuro vamos ter estruturas mais conscientes, muito provavelmente à custa do pedido do próprio doente e não do próprio sistema, porque o próprio sistema tem várias disfunções que não se consegue elasticamente dar, porque Desenvolver aquilo assim. vão ser os doentes a pedir, e isso é bom. Sim. E que bom que será esse mundo em que agem em equipa e as pessoas não se sentem tão perdidas também sem saber muito bem a quem recorrer, e com uma visão às vezes espartilhada, não é? E sem essa visão conjunta que teria tudo a beneficiar. Então, sim, doutor, não vou tomar mais tempo porque sei que está aí com o tempo também em conta, limitado. Então, resta-me aqui agradecer muito aqui a sua visão também, que é tão importante, e trazer esta consciência, de facto olharmos para a nossa saúde neste conjunto de várias peças, que acho que esta é a mensagem que fica, e é bom que quem está neste caminho possa olhar com essa visão, não é? Com essa visão isto não é um tema, lá está, como dizia, não é? Isto não é só um tema do sistema reprodutor, é de muito mais, e poder olhar para isso assim dessa visão, acho que ficamos todos inspirados com a mensagem. Obrigada, Dr. Ricardo. Obrigado eu. Não sei se existem aqui mais alguma questão que gostassem de esclarecer, aproveitando aqui os últimos Queria minutos. mesmo agradecer às duas, à Joana e à Andreia, e ao Dr. Ricardo e aos anteriores doutores. Obrigado. Obrigada. Obrigado nós. Joana, agradecer-te, parabenizar-te aqui pela vossa iniciativa, tá? Tudo que é proliteracia da fertilidade, do corpo, da disfunção, acho que deve ser incentivado. E se eu pudesse deixar uma mensagem que tu não pediste, mas eu vou deixar na mesma. Gente, se mantiverem a receita, o bolo vai ser sempre igual. Portanto, se o vosso bolo não está a sair como vocês querem, mudem de receita, senão vai tudo ser igual. Está bem? Beijinhos, abraços. Portem-se bem. Obrigado por tudo. Obrigada, Dr. Ricardo. Portem-se bem. Tchau. Gosto da mensagem do portem-se bem. Então, Joana, sim. Força. peço desculpa interromper. Este vídeo vai ficar disponível? Vai ficar disponível. Obrigada, André, por colocares a pergunta, porque também várias pessoas têm colocado. Então fica aqui esclarecido que todos os webinars vão ficar gravados e vão ser disponibilizados. Nós depois vamos enviar um e-mail para todos os inscritos com os links de acesso no final da semana, e vão poder assistir a tudo em repetição, o que quiserem, ou quem não tiver assistido em algum momento também poderá fazê-lo. Aproveitando, claro, eu tento sempre que as pessoas possam participar aqui, porque é uma oportunidade única de obviamente, colocar as questões que têm e esclarecerem. Então, claro que sim, a gravação é uma boa hipótese para quem não puder comparecer, mas aproveitem mesmo esta oportunidade única de terem aqui os especialistas convosco e de poderem esclarecer dúvidas que às vezes ficam retidas nas consultas e não há tempo para, ou que depois a pessoa só pensa em casa. Então, aproveitem mesmo essa oportunidade. Mas sim, vão depois receber todas as gravações. Obrigado. Obrigada. Então, amanhã teremos aqui Amanhã Fértil, vai sair o vídeo com a Virgínia Marques, que nos vai falar de preparar o corpo para um tratamento de fertilidade. Então vai ficar também disponível no YouTube este vídeo pela manhã, e vamos ter à hora do almoço o testemunho da Ana Pinto Ribeiro, que nos vem falar sobre a experiência de viver uma fertilização in vitro, e vai ser esse o tema dos webinars ao final do dia, em que o tema vai ser tratamentos de fertilidade, é a solução para mim, e temos aqui dois palestrantes, um médico na parte mais ginecológica, temos o Dr. Vladimir, que nos vai falar de tratamentos de PMA, e depois temos connosco também uma psicóloga que nos vai falar sobre o tema que também é tão importante, que é como é que se consegue viver este tempo que é muito envolto em medo e ansiedade, e às vezes já com
com vários insucessos pelo caminho, como é que se consegue viver tudo isto com mais leveza e com mais esperança também no resultado positivo. Então também vem trazer essa visão importante e, bom, resta-me agradecer aqui a vossa presença, obrigada por estarem connosco, esperamos muito que tenha sido útil para vocês. Venham participar dos restantes webinars, serão muito bem-vindos e aproveitem mesmo para colocar questões. Nós aqui no início ainda estavam assim mais tímidos nas perguntas, eventualmente também foi muita informação, mas sempre que sentirem, mesmo enviem mensagem privada, se não sentirem vontade de fazer em grupo, que vamos procurar aqui esclarecer o melhor possível, porque realmente é uma semana que queremos ao máximo que vocês possam sair com mais informação, mais inspiração, mais suporte para este caminho que às vezes é tão desafiante, não é? Como o Ricardo, quando o Dr. Ricardo aqui nos apresentava, isto é tão fácil nos sentirmos perdidos na informação a buscar, no que fazer. Então, se tivermos aqui algumas ajudas, já é bom para tornar mais claro o caminho. Então, muito obrigada, uma boa noite a